Quando eu vou provocar conselhos de empresas, CEOs, etc., e vem assim, precisamos falar de saúde mental, porque também tem isso, né? Acha que vai dar uma porra de uma palestra e vai resolver o problema de saúde mental, quando o meu quadro de enfermagem precisava de 19 enfermeiras e você só me dá 11. Pra mim, você não quer TLL, não quer fazer dinheiro de verdade, você vai pra ONG, mas lá tu vai ter que prestar conta. Até porque muitas delas lidam com o dinheiro dos outros. O problema é que as pessoas acham que não presta conta porque eles estão vendo a ONG errada. E vai ter que tirar dinheiro de um orifício que eu não vou falar aqui, porque senão a gente vai assustar a família tradicional brasileira. A gente tá há 25 anos fazendo programa de liderança. Claramente não está funcionando. Vocês não se perguntam o que tá errado, não? A gente não precisa discutir a dimensão individual que é as pessoas precisam deixar de ser uma pessoa merda? Porque se ela decide fazer fofoca no banheiro, no almoço e no WhatsApp dela, eu não sou a tia do maternal. Eu não tenho o que fazer como RH. Eu não tenho o que ficar dizendo como você deve se comportar. Meu amigo, ninguém merece sair na rua parecendo uma árvore de Natal, né, meu camarada? Todo colorido, cheio de lantejoula, parecendo uma colombina no carnaval, que tem gosto pra tudo. Se você gosta, o problema é seu, mas menos é mais. E por isso que eu uso o minimal. Preto, cinza, branco, tem gente que vai falar que é muito comum, é muito básico. Básico é bem feita a elegância. Você prefere colocar um blazer bem festa junina. Então, o gosto é gosto. Lázaro não, minimal, tecido egípcio, camisa não amarrota, não estraga, não dá bolinha, qualidade fenomenal. Você tá pronto pra tudo. Quer ficar elegante? Bota um blazer, que também não seja de lantejoula. Minimal é pra isso, pra quem quer estar bem vestido, elegante todo dia e não tá afim de sair pra desfilar na avenida igual carnaval. Fala, galera do Padrinho Podcast. Lázaro chegando com mais um episódio feminino. E agora vamos discutir sobre diversos assuntos. Vamos falar de negócio, vamos falar de empresa. A gente vai mudar o repertório aqui dentro. Eu espero que vocês gostem. Eu estou aqui com a Ana, que é uma psicanalista, especialista em RH, conselheira, autora. Eu ia ficar aqui delongando só para descrever ela durante muito e muito tempo aqui dentro. Mas, primeiro contato nosso, e me disseram o seguinte: Lázaro, pode apertar que ela responde. Lázaro, pode entrar em toda a seara que a Ana vai responder e vocês vão dar muita risada. E eu espero que vocês aprendam, beleza? Então, galera do Padrinho, minha querida Ana, obrigado. Bom dia. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. E a primeira pergunta que o Padrinho é um podcast que fala de poder, de negócios, de gestão e de tudo aquilo que pode ajudar o empreendedor. 90% do meu público é masculino, 90% do público é empreendedor. Adoro. Ou executivo de carreira. Adoro. E a gente chega a ter, na minha rede e na dele, e junto com a do Padrinho, 65 milhões de views. Uau. Então tem muita gente assistindo a gente. Delícia. E quem é, Ana? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. É assim que eu gosto de cumprimentar, porque eu morava fora mesmo, eu morava nas Ilhas Caimã, mas aí depois acabou... Paraíso fiscal, devia estar sentado um monte de dinheiro. Morava nas Ilhas Caimã. Não, e deixa eu te falar uma coisa. Então, já que você vai começar com a piadinha merda, deixa eu te falar um negócio. Eu sou fundadora de ONG, né? Então, entendi. como é que você explica uma fundadora de ONG morando num paraíso fiscal? Aí dizer, gente, calma, eu posso explicar. Não é nada disso que vocês estão pensando. Então, é assim que eu me apresento, porque eu morava fora, e aí a gente fala sempre em tempos muito diferentes, mas depois que eu virei trainee de blogueira, trabalhando com internet, ficou mais apropriado ainda, então eu quero te agradecer, obrigada. Me falaram também que a gente ia se divertir bastante, mas que a gente corria o risco de não se gostar. Eu não sei, porque a gente tá aqui há já um tempão conversando, eu já tô achando ótimo. Então vamos ver, vamos pedir pra todo mundo assistir e dar o veredito, se a gente combina ou não. É isso aí, ó, galera. No final coloca, combina ou não combina. É isso. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Agora, eu só tenho 1,5 metro. Sabe por que falaram que você não ia gostar de mim? Que eu sou o terror do RH. É mesmo? Porque eu falo o seguinte, motivação é um caralho, o cara tem que ser determinado, que a motivação vai buscar qualquer outro lugar. Na minha empresa, ninguém motiva ninguém. Eu dou bom ambiente de trabalho, eu dou um plano de carreira e dou dinheiro. Se isso não motiva, vaza. Entendeu? Então a gente tá na mesma página, porque eu também sou o terror do RH, então... eu penso parecido. Tu foi um RH com o terror do RH. Exatamente. Então eu consigo desagradar os RHs, pra você ter uma ideia, não é? Então eu acho que a gente vai se gostar muito. Para pra pensar um negócio, Ana.
O cara tá precisando de um trabalho. Ele sai de casa para ele fazer o dinheiro dele, construir o futuro dele e se autodesenvolver, porque o trabalho serve para isso. Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento relacional, humano, fazer dinheiro e construir um futuro. Porque se você não é herdeiro, é a única chance que tu tem. Aí o cara chega na empresa e quebra essa árvore. E eu só dou para ele um bom plano de carreira. Se eu dou para ele um ambiente de trabalho respeitoso e dou dinheiro, precisa mais. Então, aí você tem um ponto. Quer começar por aí? Quero. Bora. Manda aí. Você quer falar mais alguma coisa aí? Não, a ideia era essa aqui. Aí eu tenho umas 50 perguntas aqui. A gente tem tempo. Vamos começar por aí? Eu acho isso. O que está acontecendo hoje em dia? O que é motivação para essa galera? Porque minha maior motivação é medo de ser fudido. Eu era pobre. Opa. E aí, meu amigo, essas 3 coisas para mim me bastavam. Tá bom. Eu quero começar dizendo que a gente está na mesma página. Então, primeira coisa é que a gente não discorda. Quero fazer uma pontuação que é, se você não nasceu herdeiro de dinheiro, porque de dívida, trauma e doença você já nasceu. Eu costumo dizer isso. É verdade. Eu falo, todo mundo é herdeiro. Vai acontecer. Todo mundo é herdeiro. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. De dívida, trauma e doença. Você só nasceu Eu já pensava assim, todo mundo é herdeiro da morte, porque ela vai chegar. Também. Entendeu? Agora, dessa parte aí, eu não lembrava. Dívida, trauma e doença. Eu também nasci muito pobre, fui mãe aos 16 anos, então eu tenho um filho de 27, um filho de 17. Que legal isso. Sou carioca, moro em São Paulo há 23 anos, um pouco mais da metade da minha vida. E eu quero começar por aí pelo seguinte, porque eu tenho uma frase exatamente igual, que é: ninguém motiva ninguém, o seu motivo está dentro de você. Isso. A gente, no máximo, e aí eu uso sempre a imagem do avatar. Sabe o avatar que pluga um negócio na nuca? Sim. Eu digo, o negócio é o seguinte, na empresa, o que a gente faz? A gente pluga um negócio aqui que, se tiver um motivo dentro de você, isso vai engajar. Então, eu vou te oferecer alguma coisa fora para te engajar e você tem que ter alguma coisa dentro para isso plugar. Tá certo? Então, para mim, liderança não motiva ninguém, um outro não motiva o outro. As pessoas misturam muita coisa, Lázaro. Isso, para mim, é o problema, coloca tudo no mesmo balaio, sabe? Só que você já fala uma coisa muito polêmica e, para quem é inteligente, você já fala uma coisa que resolve a coisa polêmica que você fala. Porque uma coisa é, ninguém motiva ninguém, e foda-se, você tem que lidar com o ambiente de merda que eu te ofereço. Não, isso não. Entende? Então, você tem que lidar com as relações de merda que tem aqui dentro. Isso pode acontecer na vida, mas eu tento não oferecer. É isso. Você tem que lidar com gente puxando o teu tapete, você tem que lidar com mau caratismo, você tem que lidar com a mentira. Então, foda-se, aguenta aí sozinho. Então, se você fala isso que é polêmico, de ninguém motiva ninguém, mas você diz, peraí, eu ofereço o ambiente para que a sua integridade e a sua dignidade, que para mim a função do RH não é fazer ninguém feliz, tá? Eu dei uma entrevista esses dias que falava assim, o que você acha da cadeira do Chief Happiness Officer? Deus me livre, ridículo. É no circo? Ai, obrigada. É no circo? A gente vai se amar muito. É no circo? Porque eu dei uma risada, falei, doutora Laís, minha advogada, fica de sobreaviso que eu vou falar um negocinho aqui. Eu falei, essa cadeira é mais uma pro CFO rir. Claro. Porque a hora que ele precisa fazer caixa, é o meu telefone de diretora de RH, de CHRO, que toca. Principalmente se a gente vai querendo vender a empresa. Entende? Chief Happiness Officer. Chief Happiness Officer. O que... Nunca tinha escutado isso. Pois é. Então fica aqui esse chá revelação pra você. Porque assim, do ponto de vista de metodologia, tem um ponto, tá? Então quando você olha a metodologia, é basicamente uma área, uma disciplina criada para que exista a promoção do bom ambiente de trabalho e a promoção das boas relações. E aí eu digo assim, vocês ficam... Mas o nome é ruim. Então, mas vocês ficam botando roupa nova em corpo velho. Porque se a gente estivesse cumprindo a legislação de 1943, não precisava melhorar a NR1. Isso é verdade. Então, a gente fica achando que precisa fazer mais lei, fazer mais regra, botar mais dado. Aí é o quiet quitting, né? Assim, a demissão silenciosa, aí o burnout, o burn-on, o FOMO, o JOMO. Aí você fala, gente, nomear é bom. Eu sou jornalista oficialmente de formação, né? Minha formação original. Nomear é ótimo. Mas assim, que merda que a gente tá fazendo com isso que a gente descobre? A gente já tem informação suficiente. E aí também eu dei uma palestra semana passada que eu perguntei, era uma plateia majoritariamente de RH, por isso que o RH é um pouco assim, meio assim comigo, né? Porque era uma plateia majoritariamente de RH, eu falei, eu tenho 25 anos de experiência. A gente está há 25 anos fazendo programa de liderança. Claramente não está funcionando. Vocês não se perguntam o que está errado, não? Aí ficou todo mundo assim. Eu falei, a gente não precisa discutir a dimensão individual que é, as pessoas precisam deixar de ser uma pessoa merda? Porque se ela decide fazer fofoca no banheiro, no almoço e no WhatsApp dela, eu não sou a tia do maternal. Exato. Eu não tenho o que fazer como RH.
Eu não tenho que ficar dizendo como Pra você mim, deve se comportar. Eu tenho alguns conceitos, premissas enraizados em mim que assim, pra mim líder é gente que move gente Perfeito. no caminho certo pra gerar resultado dentro da companhia. E o CEO é o cara que faz as coisas acontecerem. E toma o risco. É exatamente o cara que tem que fazer acontecer. Pronto. Ah, mas não, porque aí blá, 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 não, porque vê 80% nisso, 20% naquilo, balela. Meu irmão, se o cara faz acontecer e faz a última linha, fica boa, ele fez o papel dele. E o líder, mover gente com respeito, na direção certa e tal. E aí, essas coisas que você está dizendo, porra, gente, eu aprendi 20 anos como CEO, 35 anos de carreira, eu aprendi agora o tal do rap. Chief Happiness Officer. O nome é ruim, eu concordo com você. Chief Happiness Officer. Porque, ó, você é casada, não é? Eu fui casada. A gente não faz nem nosso cônjuge feliz sempre, entende? É um combinado de tantas coisas. E aí, o que acontece pra mim é uma deformidade muito grande, Lázaro, de as pessoas esperarem do trabalho aquilo que ele não foi feito pra dar. Exatamente. Aquilo é uma relação comercial, primariamente. Ó, me gera valor que eu te dou dinheiro. Pronto. E aí... A CLT pra mim é essa. Quando Me gera valor que eu te dou dinheiro. Do meio da pirâmide pra cima. O meio da pirâmide pra baixo, você tem que ser um pouco mais tolerante. Pois é. Aí a gente vai chegar na coisa, eu falei do Chief Happiness Officer, porque eu digo assim, eu não tô aqui pra fazer ninguém feliz. E quando eu assumi a RH às empresas, isso chocava muita gente. Eu dizia, eu não tô aqui pra fazer ninguém feliz. RH existe pra 3 coisas. Promover dignidade, garantir direitos e dar resultado. O RH existe pra isso. E a minha cadeira, como número 1 de RH, eu sou 51% empregador. E isso é bom para todo mundo. E é bom que você seja um número na folha de pagamento. Porque o número é um alfabeto para a folha de pagamento. Vai garantir que eu não vou recolher seu imposto errado. Então começa também com essa conversinha no meu vídeo. Ai, para essa empresa a gente é só um número. Tum! Entendeu? Que bom que você é um número para o governo com o CPF. Que bom que você é um número no passaporte. Porque isso é alfabeto. Isso não é desumanização. Entende? Então, eu acabo criando assim... Eu não me importo seu número, desde que eu seja o número 1. Para ser presidente de empresa tem que ser o número 1. É isso. Eu entrei numa carreira como vendedor, 13 anos depois eu era CEO. 13 anos depois, 6 anos depois já era diretor. Pois é. Entendeu? E comecei como vendedor lá embaixo. Sabe o que eu tinha diferente dos outros? Sangue no olho ferrado. Não aceitava perder para o ímpar. Então. E fim de papo. Se precisasse superar minhas incompetências com horas de trabalho, não me importava. Então. E aí a gente tem uma coisa que esse era o seu motivo. O que precisa acontecer também no Brasil é a gente respeitar quem não tem esse motivo. Quem está querendo outra coisa para a vida. Certo. Só que daí entra numa discussão que eu chamo que é da compatibilidade. Eu falo muito de contexto, ritmo e direção. Eu vejo as pessoas querendo carregar as outras, principalmente com ritmos muito diferentes. E aí, enfim, o tempo pra mim parece que passa um pouquinho diferente mesmo, porque eu, enfim, fiz muita coisa junto, tive filho muito cedo e tudo mais, então parece que eu vivi umas 3 vidas em uma. E eu não quero que ninguém viva do meu jeito ou com o meu ritmo, ou trabalhando do jeito que eu trabalho. Também não, cada um tem a vida que merece, tem a carreira que merece e o dinheiro que merece. Só não me diz que eu tô errada. Só não me diz que eu não posso querer pessoas compatíveis comigo ao meu redor. Então, quando eu fiz a minha transição de carreira, quase 10 anos atrás, saindo do mercado executivo, eu fiz por algumas razões. Uma delas é, eu quero escolher com quem eu vou trabalhar. Eu não contrato ninguém com mentalidade diferente da minha. E nem nas cadeiras que eu sou presidente de conselho, nem nos meus negócios. Ou tem a minha mentalidade ou tá fora. Pensa diferente. Mas com a minha mentalidade, Isso, que é diferente. Isso Pensamento não é... diferente eu gosto, Perfeito. porque me faz ser mais inteligente. Me discute, me desafia, eu adoro. Porra, eu gosto de gente que, se for para dizer sim, eu contrato estagiário. Se eu contratei uma pessoa sênior, cara, eu vou adorar ser desafiada. A pessoa fala, chefe, ô Lázaro, cara, tem um ponto aqui que você tem que prestar atenção. Adoro. Não é legal? É isso. Mas precisa ter coragem, né? A pessoa precisa ter coragem. Mas a mentalidade tem que ser a mesma. A mentalidade a direção é a mesma. O objetivo é o mesmo. Eu chamo dos inegociáveis. Eu digo assim, eu quero gente diferente. Isso. Porque também tem uma coisa que me irrita muito, me dá um ranço danado, que é assim, os opostos se atraem. Em termos de mentalidade, pelo contrário, repudia da briga e rema pro lado. E aí eu digo assim, tá, vamos lá. O que é inegociável para você? Então, por exemplo, para mim, e o meu mestrado em ciência da religião foi sobre isso, fidelidade conjugal é inegociável. E eu cheguei aqui e me dei conta do filme, né, do Poderoso Chefão, e ele fala sobre não dá pra confiar em ninguém que trai a pessoa com quem você dorme, né? Com quem dorme. Mas no fundo a máfia é que o dormir... Exatamente. É que é o seguinte, o cara não pode sair com a mulher do outro, mas se ele tiver 2 famílias não tem problema.
É uma loucura mas também. Mas tem um código ético. A honra na exatamente. máfia é muito maior do que na política e no mundo dos negócios. Exatamente. Por que aqui é decorado poderoso filme? Se você assistir a trilogia, ele fala mais de gestão, ele fala mais de mover as pessoas, ele fala mais do jogo dos negócios do que qualquer coisa. É isso aí. Por isso que isso aqui é assim. Perfeito. Tem gente que acha que é por causa de ser bandido mafioso. Não tem nada a ver. É porque não sabe interpretar um bom filme. É porque... Não é... Você como psicanalista, depois você vai me falar, como psicanalista, o que você acha do filme, já que você assistiu? Depois você me conta, tá bom? Tá bom, combinado. Vai, continua, não quer cortar seu raciocínio, não. Não, imagina, o que eu ia dizer só é que, assim, eu pergunto sempre pra pessoa qual é o combo de negociáveis dela. Então, por exemplo, pra mim, fidelidade conjugal, eu sou monogâmica, mesmo nos tempos de hoje. Tudo bem também se você quiser ficar com 5, com 10, com 20 pessoas, não tem problema pra mim. Eu estudo modelos de relacionamento, tá tudo certo, mas eu me dou o direito de continuar sendo monogâmica. Porque como uma jovem senhora de 44 anos, eu sou feita desse barro também, entendeu? Muito bem. Então, esse pra mim, por exemplo, é um inegociável. Não dá pra eu me relacionar com alguém que tenha isso como negociável. Entende? E aí eu tô falando de pessoas que honram a palavra, que pra mim é muito importante, tá certo? Então, um inegociável pra mim é humor. O humor, ele recruta inteligência. Eu detesto fazer uma piada, ou a pessoa não riu, ou a pessoa me devolveu uma lição de moral e falou, gente, não tô com agenda pra isso. Entendeu? Então, óbvio, um humor não depreciativo, que não diminui ninguém, etc. Mas, assim, o humor, ele recruta inteligência, rapidez de raciocínio. Então, eu decidi que eu não vou conviver com gente mal-humorada na minha vida. A pessoa tem que ser palhaça mesmo, entendeu? Parecida comigo. Então, mesmo nos piores momentos, e não é uma fuga do problema, muito pelo contrário, é uma maneira de ver. Então, esses inegociáveis, eles precisam estar garantidos para que o diferente possa acontecer em território seguro. Para mim, esse é o princípio. Sim. O diferente é muito bem-vindo. Fundei ONG com uma pessoa não binária. Eu tenho relacionamentos dos mais diversos possíveis. Mas se você olhar para o combo de negociáveis, então um dos meus negociáveis é o diálogo. Eu tenho dúvida do conceito do não binário, mas depois você vai entrar nele. Mas assim, depois que entende, fica fácil. Mas a gente vai ter que gravar uns 3 podcasts pra gente falar de vários assuntos diferentes. Mas assim, se você tem muita clareza do seu combo de negociáveis, ninguém te confunde. Ninguém é capaz. E eu tenho uma frase que eu digo muito, que é quem te descontrola, te controla. Total. Se você convive com gente que tá fora do trilho do seu inegociável, essa pessoa vai te descontrolar o tempo inteiro, portanto, ela vai te controlar o tempo inteiro. Então, você tá colocando o seu controle emocional na mão de quem? Mas toda essa nossa conversa, ela existe dentro de um contexto social. E aí, é isso que as pessoas confundem e acham que, às vezes, em algumas posições minhas, e por isso eu acho que falaram que a gente talvez não se desse bem, mas assim, em alguns contextos meus, eu digo assim, gente, olha só, vamos lá. Estruturalmente, meritocracia não existe. Estruturalmente, mérito é outra coisa. Você conquistar as suas coisas pelo seu mérito, eu que conquistei tudo pelo meu mérito, isso é uma coisa. Meritocracia é outra. Então, aí eu sempre falo, vai ler o livro do Sandel, porque eu não discuto com quem estuda pouco. Então, assim, você vai estudar e depois a gente vai discutir. Se você quer falar o que você acha, o que você sente, no máximo eu vou acolher, vou te fazer algumas perguntas e a vida vai seguir. Mas discutir com quem estuda pouco, também não tô com essa agenda. Eu costumo falar que opinião sem premissa sustentável é fofoca de boteco. É isso aí. Entendeu? Opinião até um babuíno pode ter. É isso. Sem premissa sustentável. Se a sua premissa se sustenta ela. Eu, esses dias, estava fazendo... Tava numa reunião, né? Aí de conselho, aí um cara chegou lá e foi apresentar um DRE, ele apresentou a depreciação acima do EBITDA, né? O EBITDA aqui embaixo e depreciação aqui. Eu falei, mas peraí, a depreciação fica abaixo. Ele falou, não, fica em cima. Abaixo, em cima, abaixo. Não, Lázaro, é aqui, tá certo. Eu falei, peraí. Então traduz o que é EBITDA pra mim. Earnings before taxes. Earning before interest, tax, depreciation e amortization. Do grego, estratégia. Aí ele traduziu. Eu falei, Não, mas é que fica lá mesmo. Eu falei, então tem uma coisa escrito after. Earning after depreciation and before interest, tax e amortization. E o depreciation antes. Não, mas é porque é assim. Eu falei, traduz. Bicho, não chegamos no consenso. É isso. E é um cara de 40 anos de experiência. Pois às vezes eu entro nos embates que também, levar essas perguntas pragmáticas, assim, chega numa hora que fica parecendo uma conversa de doido, né, de bêbado, aí eu digo assim, tá bom. Não sei o que eu fiz.
Me dá a sua memória de cálculo. Sabe o que eu fiz? Falei assim, parou, sabe por quê? Porque a última linha vai estar certa. Porque se ela tá lá em cima, tá aqui embaixo, não vai afetar o bottom line. Então, você não tá mentindo pros donos, mas Conceitualmente tinha que estar embaixo. Não, aí você tudo de novo. Falei, não, tá bom. Eu vou aceitar aqui. É earned before tax, interest tax, after depreciation e before depreciation. Eu botei o after em cima, tá? Vou fingir que tem isso. Aí ele, cara, mas você não entendeu ainda? Falou pra mim. Eu falei, não, mas não precisa discutir. Eu tenho um pouco de dificuldade. Não precisa discutir. Porra, tá lá a sigla, caceta, tá? Então fica em cima. Mas mas contábil, não sei o quê, porque as empresas, porque pode abrir aí no Google, no GPT. Mas aí eu tenho pensado muito ultimamente sobre uma coisa que é o quanto tem algumas coisas que na minha cabeça parecem muito simples, como uma matemática básica aplicada mesmo. Ela pode não ser fácil e ela pode ser complexa de operar. Tá? Então, mas algumas coisas elas são simples porque elas vão ser dependentes de decisão. E não decidir também é decidir. As pessoas não entendem isso. Então, mas será que... mas se não fizer nada... Mas aí você também está decidindo quando você não faz. E aí tem uma coisa também no ativismo que é... Principalmente no ativismo de gênero, isso é um pouco polêmico, que vai falar assim, você não pode ser amada pelo que você faz, mas você tem que ser amada pelo que você é. Mas nesse mundo, a gente é o que a gente faz. Me separa. Então, pra mim... Eu sou o seguinte, eu vou ser uma planta, eu vou ser um Lázaro mudo, surdo e calado. Me ame. Eu acho muito esquisito. Eu já escutei isso também. Pois é. E aí, pra mim, tem uma coisa que é assim, garantia de direitos é sobre quem você é, porque você é um ser humano. Tá vivo, todo mundo igual. Agora, Garantia de direitos. As pessoas te conhecem, te reconhecem, seu legado é construído pelo que você faz. Mas é claro, e toda relação é por interesse. Não existe nenhuma que não seja. Toda relação é por interesse. Eu falo, a gente só precisa conversar sobre o escuso do interesse. Toda relação é por interesse e eu falo o seguinte, mas sabe que é um negócio? Tudo tem que ter um bom acordo. O que é combinado não é caro nunca. Concreto. Transformar conceito, isso é uma coisa que eu ensino muito para os meus alunos, assim. Transformar conceito abstrato em comportamento concreto observável. Me aproximando de você porque eu preciso disso. Você está se aproximando porque disso. Dá para fazer essa troca? Dá. Não dá, acabou por ali. Dá, né? Porra, vamos divertir, vamos fazer dinheiro, vamos ser amigo, então os interesses estão bons. Deixa eu te falar uma outra coisa. Dúvidas do Lázaro, quero a sua opinião sobre isso. Eu acredito nas doenças emocionais, porque minha mãe é depressiva. Então eu acredito, porque às vezes o pessoal da internet fala que eu fico trepudiando em cima disso. Eu acredito. A depressão, síndrome do pânico, burnout, blá, 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 tudo que tiver aí, que estão criando sigla. Na minha época, TDAH resolvia com chinelada, hoje com medicamentos, cambal e tal. Mas tudo bem. Ai, Lázaro, pelo amor de Deus! Eu acredito nisso tudo. Agora, o que eu não posso acreditar é que tudo isso se joga na culpa do trabalho. Você está com burnout, foi por causa do trabalho. Você está depressivo, foi por causa do trabalho. Você está ansioso, foi por causa do trabalho. Eu acho que a vida privada causa tantos problemas emocionais ou até mais do que o trabalho. Hoje em dia, tudo é a culpa do empresário e do chefe. O chefe virou tóxico para todas as doenças emocionais. E aí eu discordo um pouco. Porque eu falo, olha, outro dia eu falei isso aqui, nossa senhora, foi um pau. Porque eu falei o seguinte, é mais fácil ter burnout em Carapicuíba do que ter em Mônaco, Saint-Tropez e Ibiza. Entendeu? Então um din-din ajuda a não ter burnout, pelo menos eu. Porque se eu tivesse duro, quando eu era duro, era muito mais propenso. Eu prefiro chorar em Paris. É mais ou menos isso que eu concordo. E aí, eu sei que elas existem. Mas só que todo mundo hoje, se você pegar na internet, todo mundo que defende a bandeira das doenças emocionais, bota a culpa no emprego. Porque eu trabalhei demais, tive burnout. Porque eu fiquei com crise de ansiedade por causa do meu trabalho. Ele não fala que foi por causa da mulher. Não falta porque ele estava duro sem grana. Entendeu? Porque a falta de dinheiro... Pensa, trabalhar é uma coisa. Estar sem dinheiro é outra. Entendeu? A falta de dinheiro pode causar as doenças emocionais todas. Mas não é por causa do trabalho. Agora, se você estiver num ambiente tóxico, você está com um chefe que te maltrata, o ambiente é péssimo, vai causar doenças emocionais. Mas a culpa não pode ser só do trabalho. E tudo que eu escuto na internet, a culpa é do trabalho. O próprio RH bota a culpa no trabalho. O RH fica contratando um monte de gente para falar dessas coisas, para botar a culpa no trabalho. O que você acha disso como RH? Sabe por que eu estou te fazendo a pergunta? Porque você é RH e ainda você é psicanalista. Pois é, menino. Então... Tem coisa aí que pode tirar de você, me conta. Talvez eu esteja errado, não sei, pode ser que esteja. Eu vou gastar um tiquinho mais de tempo porque eu preciso fazer um arco de pensamento importante, tá bom? A primeira coisa que eu tenho que te dizer é, errado você não tá. A gente também só comete um erro muito grande, e não sei se é o seu caso, porque eu não te conheço o suficiente para isso, mas
pensando em internet e pensando no que eu vejo também, a gente comete um erro muito grande, que é de tentar encontrar solução simples para problema complexo, tá? Então, no começo da nossa conversa, você falou sobre trabalho, entregar dinheiro, etc. Trabalho, eu sou de Juriana, né, que é um psicanalista francês que eu gosto muito. Trabalho vai entregar identidade. O De Juris, ele vai pegar a noção de corpo erótico do Freud e vai trazer para o trabalho, tá? E o trabalho vai ser muito construtor de identidade, principalmente no capitalismo, enfim, no Ocidente, etc. Muito bem. Tô falando isso pelo seguinte. Quando as pessoas falam assim, dinheiro não traz felicidade, eu primeiro, se eu tiver intimidade, eu vou dizer, então me dá o seu e seja feliz. Que gostoso, né? Mas eu digo, ele não garante um determinado tipo de felicidade. Mas ele joga fora e ele afasta muitos atributos e muitas fontes de tristeza. Pra gente ficar no binário tristeza, felicidade, né? Que as pessoas gostam de falar assim. Então, eu digo assim, na psicanálise a gente não hierarquiza sofrimento. Mas, se você abre a porta da sua casa e não pisa num esgoto e não tem uma goteira em cima da sua cama, você tem menos motivo para se preocupar. Você tem menos coisa para pensar, a minha vida é uma merda mesmo. Olha que mundo injusto. Então eu não vou dizer que rico não tem problema, porque eu conheço muita gente rica que tá pior do que muito pobre. No entanto, a quantidade de coisas com as quais você tem que se preocupar e injetar cortisol e adrenalina na sua corrente sanguínea, por exemplo, elas diminuem consideravelmente. Então, é biológico, matemático. Primeira coisa. Então, eu trabalho como construtor de identidade, pode falar. Não, eu tô só... É uma parte da vida. É uma parte da vida. Acompanhando. Quando a gente estuda saúde, tem uma coisa que a gente precisa estudar, que são os DSS, Determinantes Sociais da Saúde. Então, se eu sou mulher e eu levo 2 horas para chegar no meu trabalho e eu pego 3 transportes públicos lotados, às vezes com alguém ejaculando em mim, muito provavelmente a minha saúde mental vai estar um pouco mais abalada do que se você for um homem morando a 10 minutos do trabalho walking distance. Tá certo? Então, as noções de segurança, de transporte, de alimentação, de educação, que a gente não oferece socialmente, porque o problema não é a quantidade de imposto que a gente paga, não. Porque país de primeiro mundo está pagando 50% de imposto e está tendo tudo do bom e do melhor de graça, entre aspas. Não é? Então, se aumenta a carga tributária, se voltasse aquilo que tem qualidade, cara, eu quero pagar imposto. Tá certo? Então, certíssimo. Estamos na mesma página. Então, trabalho, determinantes sociais da saúde. Portanto, entes diferentes para resolver. Você não tem um ente só que resolve isso. Terceiro, ambiente particular, família. Tem um psiquiatra, que ele já é falecido, tem um livrinho pequenininho dele que eu amo, chamado A Família de que se Fala e a Família de que se Sofre, do Gaiarsa. Só para te ajudar no negócio aqui, eu, por exemplo, penso, uma família mal estruturada e tóxica, ela vai causar tanto mais doença emocional até do que trabalho, na minha opinião, pessoal. Pois é, mas aí a gente também vai voltar pro social sobre essa família, a gente vai voltar lá na colonização, escravização de pessoas, ditadura militar, a gente não vai sair daqui hoje, porque o Brasil, ele é um país fundado sem pai. E eu tenho a teoria de que a gente fica procurando um pai e que a gente ficou órfão quando o Senna morreu. E que nunca mais a gente encontrou um esportista à altura do Senna, porque um tem a voz muito fina, o outro transa com travesti, o outro não sei o quê, o outro chega em 5º lugar, entendeu? E aí a gente não conseguiu colocar ninguém do esporte nesse lugar. E também, vamos lembrar, com todo respeito ao Senna, conheço pessoas que o conheceram e ele era daquele jeito mesmo. Mas eu fico sempre pensando, sabe, sobre esses heróis que a gente tem antes da internet. Será que eles resistiriam à internet? Isso é uma pergunta importante pra gente se fazer. Então, a gente ficou órfão. E aí, como a gente não conseguiu encontrar um pai substituto no esporte, a gente deslocou e projetou na política, e a gente fica procurando um pai na política, independentemente se esse pai é azul ou se esse pai é vermelho, tá certo? Então, a gente fica procurando um pai o tempo inteiro. E o Brasil tem 5,5 milhões de pais, de crianças sem o pai na certidão. Então, a gente tem sim uma condição estrutural de família que ela é bagunçada. Ela é disfuncional. A família, por si, ela é disfuncional. E do jeito que a gente vive ela no Brasil, ela é mais disfuncional ainda. Então, tem isso.
Aí a gente vai vir para a religião, eu não podia deixar de falar de religião. Então, religiões abraâmicas, fundadoras do Ocidente, Islã, cristianismo, judaísmo, nessas noções desse grande pai, etc. E aí isso bagunça um pouco também, porque o papel do homem, o papel da mulher, e aí se eu saio um pouco disso, eu tô fora e eu tenho que lidar com as questões sociais. Tudo tem que ser rígido por uma lei divina. Exatamente. E essa lei divina também foi o homem que escreveu. Ai, muito obrigada! O homem que escreveu. Não conheceram Jesus. A gente traduziu isso de um monte de idioma, fazendo um monte de tradução errada, séculos. através do tempo e da geografia. Aí eu digo, gente, 9 pessoas numa sala fazendo o telefone sem fio, a mensagem já não chega do outro lado. E você fala, tem gente que fala comigo, porque a história de Adão e Eva, desculpa a religião, todo mundo aí, pra mim, Branca de Neve, 7 anões é igual. Você sabe que eu tenho uma tatuagem de Adão e Eva, eu te mostro no final. Tenho, na perna. Tem gente que tem a Branca de Neve, 7 anões. Porque o meu mestrado foi sobre matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos. E eu voltei no mito de Adão e Eva, porque Eva recebe como castigo as dores do parto, teu desejo te impelirá a teu marido e teu marido a dominará. Isso é castigo do Gênesis, oferecido a Eva. Não é? Então. Que Deus perverso é esse? É o Deus do Velho sádico. Testamento. É o Deus do Velho Testamento, exatamente. Deus sádico. Então tem uma série de discussões na produção do sofrimento. Eu tô falando de, assim, frentes de produção do sofrimento. Posso falar uma coisa? Por que hoje existe as PNLs gospel e empresariais? Juntou. Pois é. Por que isso? Porque teologia da prosperidade com teologia do domínio. Você usa o gospel para abrir as feridas, você usa a PNL para dominar a mente, vai lá e faz uma venda. Teologia da prosperidade com teologia do domínio. Casadinhas dormindo de conchinha. Usam isso. Primeiro usaram as igrejas, agora usam tudo quanto é lugar. Pois é. Aí você sabe que vai ter gente crucificando a gente por causa disso, né? Então, pois é. Mas aqui basta uma opinião de 2 pessoas. Se está discordar, pode discordar à vontade. E eu não diria nem que é uma opinião. A gente tem uma posição a partir do que a gente estuda. Não, né? mas é isso. Então, é a minha opinião com premissa. É isso. Profunda. E lembrando que o campo evangélico, ele não inaugura nada nesse sentido. A gente está falando desde Caravela que chegou aqui, né? Então, essa é uma conversa longa também. Então, eu tô tomando um pouquinho mais de tempo para dizer... Ótima conversa. Vai ser... Vocês misturou filosofia com religião e com negócio. Mas no final a gente chega lá. Não deixa eu esquecer, gente, de falar sobre discussão de religião em conselho de empresa. Eu sou professora da Board Academy e eu tô levando religião para os conselheiros. E está sendo uma conversa muito interessante. E para as empresas também. Você sabe que eu sou contra a religião dentro da empresa. Pois é. Eu quero falar sobre isso. Você pode ser contra. Aí, eu quero dizer assim, foda-se. Você pode ser contra o quanto você quiser. Ela existe lá dentro. No viés inconsciente, eu sou contra principalmente quando o dono evangélico ele obriga todo mundo a fazer culto, desrespeitando as outras crenças. Perfeito. E os outros credos. Eu fundei uma organização de terceiro setor para discutir o Estado laico. É isso aí. Porque o nosso Estado não é laico. A gente deveria estar discutindo como é que a gente faz um Estado religioso funcionar para todo mundo. Exatamente. Independente do seu credo, seja qualquer religião, respeito mútuo entre elas. E não ficar dizendo, não, isso é do mal, isso aqui é do cão, isso aqui é não sei o quê, exato. Fim de papo. Porque quando falam assim... Outro dia, eu vi uma reportagem que eu achei muito engraçada. Era uma igreja, o cara botando a mão na cabeça e a pessoa rodando, caindo, fazendo extrema-unção. Eu falei, inclusive, parece um terreiro. Igualzinho um terreiro. E aí, é o seguinte, eu olhei para aquilo e falei o seguinte... Você já viu um cara pica fazendo aquilo? Por que o diabo tem preconceito com o rico? Só os pobres que caem lá no chão tá fudido. Eu não vi um cara bem sucedido, alguém caindo lá, o pastor falando nas línguas lá, porra nenhuma, inventou a merda toda e jogou o cara lá no chão. The King, the Off, the Power. The King, the Off, the Power, mas a menos isso, e o cara cai lá no chão. Aí eu falei, rapaz, um cara bem sucedido, nunca vi fazer aquilo ali no chão. Já vi os banqueiros brasileiros, empresários industriais. Por que será? Mas tudo bem. É uma excelente pergunta. Por que será? Mas tudo bem. Mas vamos lá, tô adorando ouvir seu papo. Continua. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Se o sofrimento... Inclusive, tem agora uma disciplina nas ciências humanas que é patologias do social. Então, nesse entendimento de que a massa trabalhadora não pode nem sofrer tanto a ponto de não conseguir trabalhar, mas nem sofrer tão pouco a ponto de não querer trabalhar. Então tem um manejo de sofrimento e um manejo de patologia social que se a gente levar para os índices de desemprego, você não pode ter, teoricamente, do ponto de vista de teoria econômica, um desemprego zero, porque senão todo mundo se acomoda e você não tem mais a galera desempregada na fila fazendo pressão para conseguir um emprego. Então, essa noção da escassez, que a internet acha que ela inventou, não é? Ela existe também desde que o mundo é mundo. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se o sofrimento ele fosse uma empresa, você teria departamentos de produção do sofrimento. Então, o trabalho é um deles. Por que hoje em dia o trabalho ele é considerado o maior deles?
Todas as culpas das doenças emocionais vão lá pra dentro. Primeiro, por uma questão matemática de volume de uso do tempo. Então, de 7 dias da semana, Passa mais tempo. numa escala 5x2 ou numa escala 6x1, você passa mais tempo trabalhando por contrato, na prática mais ainda. Porque disseram que, é que eu tô sem meu telefone aqui, mas disseram que o telefone, a gente caiu no golpe de que não, isso aqui vai, né, liberar seu tempo pra você fazer outra coisa. A gente botou mais trabalho junto. A gente arrumou um trabalho no local diferente que toma mais tempo sem perceber. Exato. E que tá com a gente com a tornozeleira eletrônica, né? O tempo inteiro. Que é a gente que eu sou da época que não tinha, né? Eu também. Mas nós somos a última geração que lembra como é a vida sem telefone. Isso muda tudo, Lázaro. Muda. Isso muda tudo na nossa relação gente, eu lembro vida. Que quando eu vi um fax a primeira vez, eu achava a modernidade. Eu acho o fax mágico até hoje. E sai o papel do outro lado. Eu falava, gente, que beleza esse papel. Eu boto aqui, como é que isso sai no Rio de Janeiro? Eu ficava assim, gente, esse povo... O cara que criou isso aqui é muito inteligente. Lázaro. Como é que o papel entra aqui e sai lá? Lázaro. Mas era um absurdo você ter um telefone sem fio naquela época. Mas eu acho o fax uma maluquice até hoje, Lázaro. Pelo amor de Deus. Existe ainda? Existe. Lógico que existe. Nem que seja pra botar em museu. Então, é o seguinte. A gente passa mais tempo no trabalho. Sim. O trabalho, para a maioria que não é herdeiro de dinheiro, só de dívida, trauma e doença, é ele que garante o restante do ponto de vista de remuneração. Então, você precisa ter dinheiro para as suas áreas de lazer. Nem falei de amizade, nem falei de esporte, nem falei de nada disso, né? Vamos colocar no mesmo lá. Mas assim, você precisa ter dinheiro para poder viver as outras frentes da sua vida. Então, o trabalho, ele é uma premissa. Você está falando que, então, ele é maior causador por questões matemáticas de tempo. Cronologia. E por uma questão de relevância. Eu colocaria 2 vetores nessa conversa. Nunca ninguém me fez essa pergunta, eu te agradeço muito, porque é capaz de elaborar uma realidade diferente. Mas eu colocaria 2 vetores nessa conversa. A questão matemática do tempo, mas a questão preponderante da relevância. Porque sem ele, eu não posso ter mais nada. Eu não garanto a minha família, eu não tenho autoestima biográfica, que é uma das autoestimas que eu trabalho com as pessoas. Então, o trabalho, ele vai ser um campo de tensionamento com a maior punição que existe dentre todos os campos onde a gente convive. E aí, uma vez eu fui chamada para falar em Brasília com servidores públicos sobre motivação. Olha que gostoso, que delícia, onde eu me meto, né? E eu precisei fazer um arco de entendimento com eles, que é a questão do serviço público, na maioria das vezes, é que quando você extingue o mecanismo de punição, você se torna dependente apenas da postura ética individual. E se eu falar um negócio, você tem um pouco daquele negócio do desempregado para entrar lá dentro, o cara tá ali dentro, ele tá na posição de conforto, e ele não vai ser tirado para entrar outro tão cedo. É isso. Sabe o que é isso? Sem pressão não tem performance. Pois é. Percepção. Performance é o gatilho principal. Pressão é o gatilho principal da performance. Pois é. Depois a gente vai falar disso também. Eu pioraria um pouco dizendo que punição é o gatilho principal da performance num país com a nossa história. Entendi. Porque quem coloniza a gente chega aqui, então o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, né? Quem coloniza a gente chega aqui, na região sul nem tanto, tá? Mas diferentemente dos Estados Unidos, os colonizadores que chegam nos Estados Unidos, eles chegam com famílias para povoar. E aí tem um livro maravilhoso, você já deve ter lido, que é Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Se você... Eu vou te dar de presente. Pronto. Eu vou voltar aqui pra gente beber cachaça, né? Porque não tem uma cachaça nessa mesa. Tô vendo esse charuto que tá me dando vontade de fumar. Você é das minhas, hein? Pelo amor Sabe de que Deus. eu já gravei podcast aqui tomando uísque e fumando charuto. Porra, pelo amor de Deus. E na minha vez não tem? Eu achei uma palhaçada isso aqui. Então eu vou voltar. Vai voltar, sabe? Porque eu tenho uma palestra daqui a pouco, eu não posso ir bêbado. Eu vou voltar. Você vai voltar e a gente vai fazer de novo. Aí nós vamos falar o seguinte... Nós vamos vir pra cá e nós vamos fazer um podcast baseado em desenvolvimento social, filosofia e contextualização do porquê nós somos assim. E religião. Porque não tem como você falar de social sem religião. Não tem. Não tem como você contextualizar a filosofia sem religião. Não tem. Até porque todo mundo respira. Alguma coisa e algum credo. Já pra voltar. Algum credo. E aí Fê, marca tipo... Começamos às 18 ou às 19, entendeu? Aí o tema muda. Vamos convidar umas pessoas? Podemos. Pra assistir aqui? Podemos. Pode ser? Podemos. Excelente. Meu amigo, se você está precisando de uma consultoria que tem o meu DNA há anos, mais de 20 anos...
levando empresas ruins para boas, boas para melhores ainda, independente do seu tamanho, lembra do Grupo Optimize Consult. Grupo Optimize Consult é a consultoria adequada para te ajudar a reduzir custo e fazer seu negócio crescer. Dentro do Grupo Optimize Consult, a gente tem uma série de benefícios lá dentro. Eu tenho auditoria, contabilidade, jurídico, tanto para a área tributária quanto para a área de estresse bancário, negociação de dívida. Tudo que você precisa, área de headhunter, tudo que você precisa está dentro do Grupo Optimize. Se eu fosse você, quer ter cultura, quer ter resultado, quer transformar o seu negócio, venha conhecer o Grupo Optimize. Clica aqui e entra no nosso site. Então, eu vou te dar esse livro de presente, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, porque o Weber, ele vai falar muito sobre como a noção protestante é a fundadora da riqueza nos Estados Unidos, né? Da estrutura capitalista nos Estados Unidos. E aí é muito interessante, porque se a gente lembrar também que a gente não foi muito legal com os judeus lá em Pernambuco, né? E eles fundaram Nova York, você fala, ai meu Deus, a gente lamentava pelos holandeses, mas olha aqui o que aconteceu. Brincadeiras à parte, a gente precisa entender que um país com a nossa história tem um mecanismo de punição como principal dispositivo de controle. Então, quando a gente pensa no Estado Democrático de Direito, por exemplo, a violência é um monopólio do Estado. Então, só o Estado, teoricamente, pode usar a violência como um recurso para manter a ordem. Isso é estabelecido, não é? Ela é uma prerrogativa do Estado. Quando a gente olha para como as coisas de fato se dão com o mecanismo de punição, e você pensa em primeiro, segundo e terceiro setor, eu estou no segundo e no terceiro e trabalho muitas vezes para o primeiro. Você começa a entender que aqui no segundo, que tem o dispositivo de punição chamado demissão muito forte, a gente tem uma regulagem diferente. Eu não estou dizendo se é melhor ou se é pior, se é o cacete, tá bom? Eu não estou falando neste momento. É diferente. Eu estou falando que tem um mecanismo que opera diferente e que, portanto, as pessoas vão lidar e viver dentro desse mecanismo de uma maneira diferente. Na minha opinião, ele tem mais performance. Na minha opinião, ele gera mais resultado e gera mais riqueza. Perfeito. Mas ele também deteriora outras coisas. Então, aí a gente tem que botar as coisas todas no mesmo balaio. Porque tem uma coisa que eu acredito muito, Lázaro, que é assim... Se tem alguém que vai poder resolver os problemas sociais que a gente tem, esse alguém é o empresariado brasileiro. Sempre. Porque a gente cria um pedaço, mas a gente tem a capacidade de resolver. A mola mestra do social no planeta é o empreendedorismo. É isso. Onde você monta uma empresa, você cria um ciclo positivo de prosperidade. Isso. Desenvolvimento humano, social, intelectual. É isso. Gera riqueza através de salário, o salário vai para o mercado, Perfeito. volta para dentro da empresa, eu contrato mais gente, eu desenvolvo a sociedade de forma sustentável e longeva. Fora isso... Não. Só que olha só. Esse conceito eu criei em 30 anos na minha cabeça. Pois é. E eu falo o seguinte, se eu tiver errado, alguém me prove. Eu digo assim, sabe qual é o problema das pessoas comigo? Elas ficam muito incomodadas, mas elas não conseguem discordar. Que eu acho que acontece com você. Às vezes. Então... Tem gente que discorda por discordar. Aí foda-se, né? Igual a fé pela fé. É isso. Aí, falei que essas famílias foram para os Estados Unidos e fizeram colonização de povoamento, muito parecido com o sul do Brasil, tá? Agora, quando a gente pega o perfil colonizador que chega no Brasil, e o Brasil foi o país que mais recebeu depois, né, negros escravizados de África, 4 milhões, 1/3 do total, esses colonizadores são homens, majoritariamente, que chegam sozinhos e que levam para a colônia, óbvio, todo mundo sabe como é que colonização de exploração. E aí, com violência e com não violência... mantém relações sexuais com indígenas, depois mulheres negras, etc, etc. E aí, é um pouco a coisa da herança judaica. A herança judaica, ela muda a lei do ventre judaico, porque quando a gente fala da diáspora e da questão dos romanos, os romanos começam a produzir violência sexual com as mulheres judias, e os judeus começam a perder a noção de quem é filho de homem judeu, que era a regra. Então, quando eles começam a perder esse controle, porque as mulheres judias começam a ser violentadas pelos romanos, eles mudam a lei religiosa. Então, é judeu quem nasce de um ventre judaico. Entende? Então... E senão ia encolher muito o judaísmo. Porque o judaísmo já não é de conversão, já não pretende a conversão como outras denominações. A conversão, inclusive, é super difícil. Imagina, e vivendo em diáspora, a pátria do judeu é ele. Tá brigando até hoje por uma terra, entende? Então, ia de fato desaparecer. Então, o Brasil, ele vive algo muito parecido. A gente não sabe quem é o pai das pessoas. E aí depois, com
o fenômeno de escravização de pessoas, a gente tem o nome das pessoas, o sobrenome das pessoas, elas ganham o nome do senhor de engenho, majoritariamente, né, dos senhores de café e etc., que são proprietários daquelas pessoas. Então, o grande erro das pessoas, para mim, Lázaro, é elas olharem a foto e não o filme. A gente tem um filme relativamente curto, porque 1500 foi ali do ponto de vista histórico. Não vou ensinar o padre a rezar, né? A missa, eu tô na frente do historiador, né, gente? Pelo amor de Deus. Deixa eu me dar a devida desimportância. Mas as pessoas, elas precisam entender que, do ponto de vista histórico, o Brasil é um país muito jovem, é uma pátria muito jovem. E aconteceu tanta coisa. E a gente precisa agradecer de não ter... A gente tinha menos eventos climáticos, né? Mas assim, a gente precisa agradecer de não ter um terremoto, um furacão, porque nem com isso a gente precisa se preocupar. Então, veja, do ponto de vista de saúde mental, essa seria mais uma área na produção do sofrimento. E talvez a gente tivesse que dar tanta importância para isso que a gente não estivesse fazendo tanta merda, enfim, em outras frentes. Então, eu quis produzir esse raciocínio para te dizer que esses dois vetores de relevância e ocupação do nosso tempo fazem do trabalho esse grande algoz ou esse grande vilão na nossa vida, porque todo mundo precisa de um inimigo comum, né? Experimenta chegar no banco e falar, e o imposto de renda, hein? Você ganha um monte de amigo, porque você, então, precisa ter um inimigo comum. E o que me incomoda muito também nessa história é as pessoas colocarem o empresário brasileiro num balaio só, como se... O empresário brasileiro ou a pessoa bem-sucedida é o inimigo comum. Pois é, exato. Mas aí, olha só que interessante, né? Colocam empresas com uma grande margem de lucro no mesmo balaio do cara que tá abrindo uma franquia na praça de alimentação. Porra! Sim. Mas isso é, assim, se não é de uma ignorância, é de um mau caratismo, sabe? É de uma maldade. Você olhar para um pequeno e para um médio empresário, segundo o Sebrae, 93,4% das empresas desse país são pequenas ou médias. Que é o motor desse país. E se eu dizer um negócio para você que é assim, se as pessoas deixassem a opinião pessoal, eu posso não gostar da Ana, mas eu tenho que respeitar o legado. Perfeito. Entendeu? Se a pessoa tiver esse viés, fala assim, cara, eu não gosto desse cara, mas o que ele fez, realmente, eu tenho que respeitar. Não joga o neném com a água do banho fora, né? Tem que respeitar, entende? Perfeito. E já melhoraria. Completamente. O problema é, a partir de um pressuposto que você olha pra pessoa, não gosta, você pode ter uma antipatia gratuita. Todos nós, seres humanos, temos simpatia gratuita e antipatia gratuita. O santo bate ou não. E é meio inexplicável. Tem gente que olha e fala, tem gente que olha e fala, puta, não sei porque gostei, né? E, baseado nisso, eu julgo tudo. Isso. Mas porque eu digo assim, gente, olha só, menos tripa e mais cérebro, tá? Vocês estão muito tripa. Isso, é verdade. Vocês estão muito tripa. Muito tripa. Muito fel. E eu sou tripenta pra caramba. Eu sou assim, eu sou colérica, eu sou 8 no Enneagrama. E se a gente ficasse aqui, né, filha de Ansan, sabe assim? Os negócios de... Sou meio 300 de Esparta. Tá? Eu também penso. Eu falo o seguinte, eu disse que fiz um post que eu falando assim, a ira me move. Mas move. Move. Se ela for bem canalizada, ela é boa. Agora, tudo que é... Por exemplo, a obsessão bem canalizada. Gente... O cara, quando é obsessivo por uma determinada coisa da vida dele... Gente, eu quero beber a melhor água do planeta e enquanto eu não conseguir, eu não vou sossegar. Dando um exemplo chulo aqui. Isso não é ruim. Eu quero construir uma ONG onde ajude 50 mil pessoas. Deixa eu falar sobre isso, porque eu ia falar... 50 mil pessoas. Porra! Eu vou dar uma... ruim. Eu sou obcecado por isso, por exemplo. Sabe? Então, assim, se você faz isso é uma obsessão boa. É isso. Eu ia te pedir para dar um exemplo mais polêmico, que é o seguinte, que é nessa direção, que é o seguinte. Eu fundei 2 organizações de terceiro setor e sou diretora BRICS para uma terceira da França. Cara, fazer terceiro setor é um tesão na minha vida. Eu nunca captei dinheiro. Sou eu que financio as minhas organizações, modestamente. E as pessoas falam assim, quando eu for rica eu também vou ter uma ONG. Não, gente, eu trabalho para pagar ONG. É isso. Eu atraso um pouco mais a minha tranquilidade na velhice para adiantar um pouco da minha realização pessoal, porque é egóico também, é narcisista também. Então,
É muito interessante porque eu digo assim, eu não faço terceiro setor porque eu sou boazinha. Eu me acho ótima, tá? Mas eu não faço terceiro setor porque eu sou boazinha. Eu faço terceiro setor porque eu tenho um ódio no meu coração. Eu tenho uma raiva do que acontece, entende? Do que a gente faz com os marcadores de gênero, do que a gente faz com os marcadores de raça, de como a gente usa a religião e etc. E é essa raiva que existe dentro de mim que eu preciso colocar ele em algum lugar, porque senão meu réu primário vai pra casa do caralho amanhã, entendeu? Então eu tô muito mais protegendo meu réu primário do que qualquer outra coisa aqui nessa casa, entende? Então, mas aí tem uma coisa que é, também por religião, a gente não pode falar de raiva, principalmente uma mulher. É loucura isso também. Uma mulher falar de raiva não pode, a mulher sabe edifica o lar, e a mulher ela precisa ser doce, virtuosa, etc. Que dá pra ser também, Posso mas... matar todas as dores, inclusive a opressão do amigo, porque afinal de contas ela foi feita na costela. Pois é! E Lilith nem aparece, né? Só aparece lá no judaísmo. A nossa conversa com cachaça vai ser ótima. Então, é assim... E Santo Agostinho fudeu muito a nossa vida, Opa, né? criou sociedade de castas do passado. Ai, Deixa eu falar um olha... negócio, sabe qual é a maior jogada de marketing do planeta? Já vamos xingar de novo. Criação do celibato. Ih, menino! Maior jogada Sabe por quê, né? econômica. Pra aumentar a terra. Na primogenitude. Lá no passado, o único herdeiro era o primogênito. Aham. E aí, você tinha belator, orator, laborator e a burguesia. Burguesia não, era os senhores feudais, porque a burguesia veio depois. É. Mas eram os ricos, tá? Os ricos da época. Os ricos da época. Os ricos da época, culturalmente, o primogênito era quem herdava. O segundogênito ia trabalhar para o primogênito. Como todo mundo queria estar perto de Deus, o clero convidava ele para ir para o clero. Só que o cara não casava. Então, o cara ia para a igreja, não casava. Olha, só que o cara não tinha o celibato, o cara casava. Então, ele ia para lá, né? Vocês da religião, né? Aí, porra, o cara morre. Se o outro primogênito não aceitou, o dinheiro saía. Então, de repente, se eu convido o cara entra, ele não pode casar, o dinheiro fica para quem? Você não acha isso um plano bem bom ou foi coincidência? Eu tenho um amigo meu que é teólogo, ele fala que eu tô completamente errado. Tá, então eu vou piorar. A coisa do incesto também é um movimento econômico. Eita. Porque se casava dentro de família, né? Ficava junto dentro de família. Que é pra justamente não sair. E aí causava aquelas doenças genéticas. E aí, século IX, de fato, é quando a empresa entra na instituição casamento. As pessoas acham que casamento é desde que Cristo é que... Nada. Oficialmente, como algo... Me conta, vem cá, mas o casamento incestuoso era por causa dos nobres purificar sangue ou tinha religião nessa jogada também? Não. Então, século IX, quando a igreja entra nesse jogo chamado casamento, a gente tem uma coisa que é assim, se você casa dentro da família, você não expande terra. Qual é a grande moeda dessa época? Idade média, alta e baixa? Terra. Terra e mulher, né? Porque o cara morria também, a mulher ia passando pro irmão, tal, não sei o que. Era uma propriedade, assim como negros escravizados, etc. Então, você casa dentro da família, você não aumenta a terra, né, lindo? Então, a gente precisa pensar em como é que a gente vai aumentar território. E aí começa toda a coisa de, então, vamos arranjar entre famílias para expandir território. Então, já que você vai ser cancelado, eu tô junto com você. A gente já virou amigo. Vira cancelado junto. E aí, claro, não é só isso, mas essa é uma teoria absolutamente plausível e discutível, não é? Porque, se você parar para pensar, a gente... Por uma questão de adaptação, ok? De evolução. Nessa época também você tinha as categorias, né? Laboratores, oratores e belatores e o clero. E os senhores. Que os Vedas estão chamando isso de casta faz 5.000 anos, né? Os Dalits, os Brahmanes. Se você mistura, você empobrece. Exato. E aí como é que o clero fica rico? Convidando os homens do dinheiro para pertencer ao clero. E aproximar ele de Deus. Mas isso aí é coisa de homem. Eu falo que não é coisa de Deus. Porque eu acredito em Deus, sabia? Muito. Eu também. Muito. Eu chamo de alto, porque como eu tenho muitos alunos de muitas religiões diferentes, eu chamo de alto. Quem convive comigo sabe. Eu digo que o alto abençoe, etc. É isso aí. Eu procuro ser um pouco mais... Ecumênica não é uma palavra correta, porque é dentro do cristianismo, mas enfim, eu procuro ser um pouco mais transversal para acolher todo mundo. Então, acho que para fechar aqui essa parte da nossa discussão, quando a gente estava falando lá de interesses, lembra que eu vou puxar esse fio? O interesse ele pode ser tão somente me sentir bem com a pessoa que eu sou perto de você. Total. Então eu digo para as pessoas assim, eu quero acreditar que vocês gostam de mim e eu adoro me sentir amada, mas vocês gostam de quem vocês são perto de mim. Eu costumo falar que
existe também uma relação por afinidade que também tem interesse, porque as afinidades são Claro. coincidências de interesses. E eu quero me sentir melhor, e se eu me sinto melhor com você, eu quero ficar mais perto de você. Então, eu tô puxando esse fio para dizer o seguinte: o ambiente de trabalho, portanto, ele vai ser o grande culpado, ele vai ser o grande vilão, o grande ofensor da saúde, principalmente da saúde mental, pela questão de ocupação de tempo e de relevância, mas porque os interesses aqui dentro, eles estão num território tensionado com o mecanismo da punição. Olha como eu juntei tudo, menino. Às vezes eu fico impressionada. Entendeu? Mas, porque se a gente tivesse feito roteiro, não ia dar tão certo. Porque o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se você vive num lugar em que você não escolhe, assim, as pessoas, a maioria não tá numa posição privilegiada como a minha, a sua, de escolher com quem vai trabalhar. Intimamente, inclusive, porque para mim trabalho é uma relação muito íntima. Inclusive, os meus amigos dizem que onde eu ganho pão, eu pego pão, eu abro pão, eu ponho a carne, eu como a carne, eu como pão, porque eu já casei com quem trabalhava comigo. Então, para mim, trabalho e vida pessoal tá tudo muito misturado. Você vai entender que se você não pode escolher as pessoas que estão ali do seu lado mais intimamente, você, muito provavelmente, vai estar na maioria do tempo como um estado de alerta. Você vai estar se preocupando se tem alguém tramando contra você ou se tem alguma coisa que você não sabe, porque daquilo ali depende a escola dos seus filhos, depende o plano de saúde da sua mãe idosa. Daquilo ali depende muita coisa. Então as pessoas vão entrando num estado, tem um pesquisador, do Maranhão, eu não vou lembrar o nome dele, que ele cunhou uma categoria chamada entrincheirados. As pessoas, posso fazer? As pessoas, elas ficam, eu já volto para falar no microfone da vida, briga comigo. As pessoas, elas ficam assim, ó, entrincheiradas no trabalho. Elas não levantam e não vêm para frente. Porque elas falam, eu vou ficar aqui. Eu não quero tomar o tiro. Isso aqui não é meu, eu não vou tomar esse risco, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Então elas ficam... E a gente tem uma multidão de entrincheirados hoje em dia, por uma série de razões, inclusive sociais. Porque quando a gente olha assim, a gente tem a tendência de gostar mais de um funcionário como o meu filho mais velho, que é um louro branco do olho azul, e conseguiu um emprego numa escola de inglês numa entrevista de 12 minutos, com 17 anos, sem nunca ter dado aula. Tudo bem que ele fala um inglês maravilhoso, eu sou muito fã dele, mas assim, hoje em dia ele mora nas Ilhas Caimã. Mas assim, ele nunca tinha dado aula, Lázaro, ele tinha 17 anos. É legal. E aí ele chegou em casa muito... impactado, assim, porque criei filhos com consciência social. E ele virou pra mim e ele disse... Eu fiquei muito impactado que eu consegui muito fácil. E eu falei, meu filho, tem uma parte que é, sim, um mérito seu de falar um inglês muito bem, porque você teve condições e estudou bastante. Mas vamos lembrar que você é um menino branco, louro, do olho azul, lindo. Hétero, magro, sem deficiência física, morando num bairro rico. Entende? Então, a gente também vai precisar entender que os acessos, eles ainda são mais facilitados. Total. Então, você que está no topo da pirâmide, principalmente da pirâmide de dinheiro, de gênero e de cor de pele, o que eu falava para ele? O que eu falo para ele e para o outro também, que cresceu louro do olho verde, assim, um útero de pincel, né? Na verdade. Todas as portas vão se abrir para vocês. Vocês precisam segurar abertas para todo mundo passar. Só que esse todo mundo, muitas vezes, vocês vão precisar formar. Porque não adianta só, Lázaro, a gente como empresário ficar só sentado e falando assim, esse país é uma bosta mesmo. Olha a qualidade de pessoa. E você sabe que eu penso assim, sabe? Outro dia um cara me perguntou, foi até na caixinha de resposta, falou, Lázaro, você chegou onde você sonhou quando criança? Eu falei, quando adolescente, eu passei muito, mas sabe por quê? É porque o seu conhecimento e a sua esperança está muito relativo ao seu foco de visão. Então, quando eu tinha 15 anos, a minha visão de mundo ela era muito pequena. Então, é óbvio que quando eu vou ampliando a minha visão, eu vou superando ela. Entendeu? Se eu parar para pensar o que eu sonhava ter em ser até meus 18 anos de idade, isso ficou para trás há 30 anos atrás, porque minha capacidade de alcance ela foi mudando na medida que eu vou evoluindo. E não só de questões materiais, questões materiais também. Eu, naquela época, se um cara ganhasse 50 mil por mês, ele era muito rico. Entendeu? E eu falava, meu Deus, será que um dia eu chego lá
Quando eu cheguei, eu comecei a ver que aquilo não dava para realizar meus sonhos. Aí você chega a 100, não dá para realizar seus sonhos. Já chega a 500 e você vai mudando o alcance da sua capacidade. Aí eu tô falando de dinheiro, agora fora do dinheiro. O alcance de mover as pessoas, o alcance de conhecimento, o alcance de uma série de coisas. Entendeu? Porra, eu fiz um monte de vestibulares que quando era criança eu sonhava ser médico. Aí eu não passei. Aí o primeiro que eu passei, eu entrei. Falei, vou estudar esse troço aqui, porque na época era difícil. Agora, estudei escola pública, Breu. Era difícil. Fiz um caminhoneiro com a professora primária. Aí você fala, o que diferenciou você dos outros? Porque quando eu entrei na multinacional, tava cheio de nego de Harvard lá. Sabe qual diferenciou? Não quero perder essa porra. Meu amigo, ninguém é melhor do que eu nesse mundo. Ninguém. E eu vou provar porque que eu vim nesse lugar. Criei um pai, eu tive um pai que falava que eu era um incompetente, que eu não tinha capacidade para nada, que eu ia ser no máximo um mecânico. Se eu aprendesse mecânica. Então assim, cara, eu acho que tudo isso é relativo, sabe? Por isso que eu tenho uma coisa comigo também. Como eu vim de lá, eu falo assim, ninguém é melhor do que ninguém. Você está. Você está. Eu fiquei um pouco emocionada enquanto você falava. Porque hoje em dia não mais, assim, porque eu também me blindei um pouco de pessoas medíocres, né? Mas era muito comum eu escutar assim, mas nunca tá bom? Nunca é suficiente? Não. Grato sempre, conformado nunca. E aí, eu dizia para as pessoas assim, eu cheguei no meu suficiente com 21 anos de idade, um filho de 5 pela mão. O meu suficiente era só ter um teto de onde ninguém me tirasse. Entende? Era só isso. E era qualquer teto. E hoje eu moro num apartamento de 60 metros quadrados. Tenho 2 no mesmo prédio, porque eu moro em um e trabalho em outro, graças a Deus. Mas assim, e as pessoas confundem essa coisa de o que mais que tem? Porque eu sou essa pessoa assim, o que mais que tem? Porque eu já passei tanto do que eu podia imaginar. Isso. E o mundo mudou tanto. As possibilidades aumentaram tanto. Deixa eu te falar um negócio. Cada vez que você sobe, o seu horizonte muda. Então, E aí o seu horizonte mudando, se você buscar ele, tu vive muito. Se você não buscar ele, tu para e morre. É isso. Eu fiz um TBT ontem no Instagram, que é uma foto minha bonita, assim. Eu tava até com essa roupa. Que essa roupa foi cara, menina. Eu falei, eu vou botar uma roupa cara pra conhecer o Lázaro. Eu botei uma foto ontem e eu comecei escrevendo assim... Eu achava que eu só ia poder... Eu sou carioca, né? Eu achava que eu só ia poder chegar em Niterói. Eu vivi por uma parte da minha vida no Rio. E foi a melhor fase. Por quê? Em Belo Horizonte eu vivi mais pobre. Quando eu mudei pro Rio eu tinha dinheiro. E tava no meus auge dos 20 e tantos, 30 e poucos. Com energia imensa. Mesma coisa eu com São Paulo. Fazendo o que eu gosto. E você sabe que eu fui demitido da minha terapeuta nessa época. Eu fui fazer terapia porque todo mundo fazia. Não porque eu precisava. Eu trabalhava na empresa que eu chegava lá, o cara, divã. Tô na terapia. Eu falei, rapaz, me dá o telefone dessa mulher, vou ligar. E ela ficava procurando um problema em mim e eu não falava problema. Ela falava, me fala seus problemas. Eu falava, não tem não, melhor fase da minha vida. Como assim? Mas no seu trabalho você tem uma dificuldade, tem um chefe que eu não gosto. Eu falei, mas não gostar pra mim no trabalho não me importa, eu não preciso amar ninguém. Eu não preciso amar ninguém no meu trabalho, ninguém precisa me amar. Eu preciso ir lá fazer o que eu tenho de fazer, ir embora e ter uma realização pessoal, que é poder pagar todas as minhas contas e chegar onde eu quero. Aí ela, mas o mundo não é simples assim. Eu falo, mas pra mim é. Não, você simplifica muitas coisas, pra mim é. Mas você teve um problema com seu pai. Tive. Meu pai era alcoólatra, batia em mim, entendeu? Já agrediu minha mãe. E era tudo isso na infância. E quando ele morreu, a gente era super amigo. Passou. Não, tá vendo? Você tem um problema aí dentro. Eu falei, tem não. Zero. Pelo contrário. Ele foi impulsionador do meu sucesso. Porque quando ele virava pra mim e falava que eu era incompetente, eu falava, vou provar pra esse cara que eu sou foda. E quando eu tinha 30 anos de idade, ele me tinha na mais alta conta, porque pra ele, só realização financeira bastava. E eu já tinha. E aí ele ficava feliz comigo, porque eu já tinha realização financeira. Ela me demitiu. Ela falou, chega um dia e falou assim, cara, o seu problema é tão grave que eu não tenho como te ajudar. A gente podia encerrar. E tão grave que era meu problema, porque eu não abria a carcaça. Mas pensa assim, um jovem vivendo a melhor fase da vida... Tudo pra mim era bom e novo, Sim. Porque tava indo tudo certo. Como é que eu vou ficar lamuriando da vida? Não, sabe o que é? Porque eu fui discriminado quando eu era pobre num ônibus. Sabe o que é? É que meu pai, ele bebia. Um dia ele me bateu. Porra, eu não sou esse fraco não, meu. O que eu sofri?
fez casca grossa. Você está descrevendo a relação que eu tenho com São Paulo, né? As pessoas não entendem por que eu gosto tanto de São Paulo, mas no Rio eu era uma fodida. E em São Paulo me deu tudo, né? Me deu família, me deu estudo, me deu trabalho. Eu sou apaixonada por São Paulo. E o que você está falando é muito interessante, porque cada pessoa vai registrar o que acontece com ela numa matriz diferente. E aí eu vou precisar falar uma coisa que também é polêmica, mas que a gente vai aprofundar no nosso próximo encontro. Que eu acredito muito que existem questões espirituais envolvidas na maneira como a gente registra o que fazem com a gente, o que o mundo faz com a gente. E psicanaliticamente, psicologicamente, a gente também vai dizer que mais importante não é o que fazem com a gente, é o que a gente faz com o que fazem com a gente. Total. Isso eu acredito muito. E é aí que, para mim, entra um trilho de espiritualidade importante, assim, daquilo que a gente dá conta ou não de fazer. Mas agora, para ser cancelada de vez, eu não falei isso nunca, em lugar nenhum, publicamente. Para mim, as questões... Eu estudo psicossomática, então as raízes emocionais das doenças. Mas para mim, as raízes emocionais, elas não explicam totalmente a questão das doenças, porque o meu entendimento particular, digamos, vamos deixar bem claro aqui, meu entendimento, a minha convicção particular é de que as questões emocionais, elas também têm alguns fundos espirituais. Na maneira como a gente existe, vive, etc., a partir do que eu escolho acreditar. Então, não é o que é verdade, não é o que é melhor, não é o que é... do que eu escolho acreditar. Porque a gente escolhe acreditar em coisas espirituais. Porque a ciência positivista ocidental não tem instrumento para dizer existe vida após a morte ou não existe vida após... Porra, foda-se, acredita no que você quiser. Entende? Isso te faz melhor? O que eu digo só... Um negócio... Qualquer crença, qualquer religião ela é válida porque ela domestica o homem na face da terra. Pois é o ópio do povo, né? Eu só dizia pros meus filhos assim... Eu não quero, a hora que morrer, se tiver alguma coisa do outro lado, eu não quero escutar. Ô mãe, mamãe, o que a gente faz agora? Porque se o céu for budista, eu sei o que fazer. Se o céu for kardecista, eu sei o que fazer. Se o céu for católico, candomblé... Se o do outro lado for de qualquer jeito, se aparecer o ceifeiro, o bardo da morte, eu sei o que fazer. Entendeu? Eu sei o que eu tenho que falar, eu sei o que eu posso pedir, eu sei pra onde eu tenho que ir. E se não tiver nada, ganhei eu. Não tem nada, pronto, acabou. Agora, eu não quero ninguém falando, mãe, mamãe, o que a gente faz aqui agora? Então, estuda, gente. Estuda, né? Porque a gente não tem como provar nada. Então, o que você fala... Coisa certa. Você sabe que eu tenho um sócio pastor de um lado e eu tenho 2 outros sócios que são católicos Opus Dei. Mentira! Sim, gente, apresenta. Mas você fala negócio... Não, até que o sócio pastor, ele tem uma mente muito aberta. Eu sou fundadora com 2 pastores. Mas os outros católicos Opus Dei é um pouquinho mais fechado na religião católica, porque eles estudam história e filosofia com viés teológico. Mas claro. Você não vai discutir nunca com eles. Por exemplo, eu que fiz história com viés pragmático e mais fatos, e só que até a questão do fato, para eles, o fato é teológico. Por quê? Porque ele estuda no viés teológico. E por isso que eu faço ciência da religião hoje e não teologia. Ainda quero fazer teologia por uma razão específica, mas é muito estudando nesse momento a filosofia do existencialismo. E eu me descobri que eu sou deísta, existencialista e estoico. Se é que é possível juntar tudo. Estoico, com certeza. E se é que dá pra juntar os 3. Mas eu tô me enquadrando assim. O que tu é? Eu sou um deísta existencialista. Tem uma intersecção. Vamos lá. Eu sou um deísta cristão por quê? Eu acredito em Deus pela razão, mas eu acho que em alguns momentos ele manipula o mundo. Porque Deus, o deísta... manipula o homem que usa ele pra manipular. Mais ou menos isso. É que assim, vamos colocar. Porque o deísta real, ele fala o seguinte... E Deus criou o mundo, te botou e agora é contigo, irmão. E não olha pra ninguém. Esse é o deísta real. Mas eu tenho um viazinho cristão, porque talvez a minha fraqueza humana faz eu usar não sei se é bengala, assim, porque não é. Porque você é feito desse barro, olha a nossa idade. A fraqueza humana me faz ser um deísta cristão. Agora, puramente existencialista, entendeu? E o existencialismo, pra mim, que é o uso da razão para comprovar a minha existência e fazer com que isso... gere uma série de coisas no período que eu vivo, porque você nasce, vive e morre. O que eu vivo é o que me faz ser alguém. Total. Então, esse negócio do essencialismo... Isso aí, outro dia eu tava falando com um amigo meu, ele falou assim, cara, mas não dá pra ser os 3. Falei, dá. Começa a estudar pra você ver. Eu acho que dá. Um pouquinho de cada um. Aí ele, mas eu nunca vi falar num deísta, existencialista e estoico. Eu falei, eu tô começando a me enquadrar nessa parada, entendeu? Tá vendo agora. É interessante você falar isso, assim, porque... Na psicanálise, a gente vai dizer que a religião, a espiritualidade, enfim, o que seja, é a última fronteira diante do desamparo.
E eu acho que ela ainda é. Ela ainda é. Uma do desamparo. Ela ainda é. Onde deita o desamparado. E posso falar, e posso te contar com experiência de terreiro. É muito comum as pessoas falarem assim pra mim: ai, você que entende dessas coisas, que vira essas coisas, né? Tá bom, tudo bem. Minha formação é cristã e tal, me considero cristã. Mas eu digo assim, sabe, no Ano Novo, eu vejo vocês pulando onda, comendo romã e jogando um monte de merda no mar, que se eu sou Iemanjá, eu devolvo, eu faço vocês engasgarem com esses plásticos que vocês jogam aqui no mar, pra começo de conversa. Eu afogo vocês em poça, como disse o Leandro Hassum uma vez, né? Se eu sou Iemanjá. Eu vejo vocês botando pão no arroz, pão de Santo Antônio. Eu vejo vocês comprando kit de São Bento com salzinho grosso, velhinha e água benta. Tudo isso é macumba, tá, gente? Assim, fica aqui um chá de revelação pra todo mundo. Manipular elemento vai ser considerado macumba. E aí eu acho muito interessante porque as pessoas falam assim: você que entende dessas coisas, e o que eu vejo no terreiro são pessoas que foram desenganadas por absolutamente tudo. A medicina, a razão, outras religiões, etc. E elas chegam no terreiro com uma suposta humildade ou com uma humildade temporária, e elas são ajudadas porque todo terreiro vai estar ali para acolher, e muitas vezes elas não voltam nunca mais, ou elas ficam voltando quando dá merda, quando dá problema, porque elas não entenderam o recado ainda. E é muito interessante observar como o preconceito das pessoas é seletivo diante da desgraça. Isso é muito interessante da gente observar, entende? Eu acabei de falar que você já viu o pobre sendo... Exato, na igreja evangélica? exato. E aí... Pobre não, rico. E aí, é assim, faz cara feia quando, por exemplo, descobre a minha religião, e eu falo, não tem problema nenhum, mas faz uma cara meio feia, assim. Só que quando tá com um problema de saúde, vem pedir pra eu benzer, porque eu benzo, né? Vem pedir pra eu benzer. E obviamente que eu benzo. Claro, porque o seu castigo é ser quem você é. E a minha bênção é ser quem eu sou. Então, pra mim tá tudo certo. E não tem esse lugar, enfim, de julgamento de valor, etc. Mas eu acho que o que amarra a nossa conversa toda é o quanto o problema é as pessoas colocarem tudo numa sacola só, num cesto só, pra ter uma opinião de merda. E eu digo que eu sou, por exemplo, a partidária de Schrödinger. Porque você nunca vai saber se eu sou vermelha ou se eu sou azul, você nunca vai saber se eu vou falar, preferir empresário ou falar mal de trabalhador, porque eu falo bem de empresário, porque tenho que falar bem. Eu falo mal de empresário, porque tenho que falar mal. Eu falo bem de trabalhador, porque tenho que falar bem. E eu falo mal de trabalhador, porque tenho que falar mal, entende? Então, essa noção do ou, e pra mim é e. Então, os nossos problemas não têm uma solução simples. Nenhum deles. Por que a gente não senta numa porra de uma mesa e fala assim, beleza. O país é uma merda. Ótimo, excelente. O que a gente vai fazer agora? Exatamente isso. O que a gente vai fazer para resolver? Sabendo que o que resolve primariamente é dinheiro, é transferência de renda. Ponto. Não tem discussão, não tem mágica. Não tem mágica. A conta tem que fechar sempre. Então, quando olham para mim como RH... Eu brinco, eu falo o seguinte, ó. Amigo, empresa não é ONG porque ela tem que dar LL alta. Agora, até a ONG que tem que prestar conta do que faz, caraca. Obrigada! Se você não prestar conta... A gente entrega resultado sem o dinheiro do erro. Você sabe que eu vou ter uma conversa com a Nath Beauty? Ela veio aqui esses dias, né? Ela fez um post maravilhoso sobre RH e tal, mas uma coisinha lá, ela falou, empresa não é ONG. E aí eu li uma carta que eu escrevi pra ela. E chegou nela. E ela me respondeu tão lindamente, me convidando pra ir lá, que a gente vai se conhecer pessoalmente em janeiro. Porque assim, ONG não é bagunça não, gente. Não. A gente dá resultado sem o dinheiro do erro. Isso que eu ia falar o seguinte. Entendeu? Porra, você não quer TLL, não quer fazer dinheiro de verdade, você vai pra ONG, mas lá tu vai ter que prestar conta. Até porque muitas delas lidam com o dinheiro dos outros. O problema é que as pessoas acham que não presta conta porque eles estão vendo a ONG errada. É isso. E vai ter que tirar... ONG errada que não presta conta. Vai ter que tirar dinheiro de um orifício que eu não vou falar aqui, porque senão Exatamente. a gente vai assustar a família tradicional brasileira. Exatamente. Entendeu? Então, falando disso tudo, me conta o seguinte. Conto. Pressão por performance e bem-estar psicológico. Isso aqui foi a Fê que escreveu aqui. Porque eu tenho uma teoria. Que pressão forja o homem de sucesso. Ninguém do diamante no carvão, né? vive sem pressão. Ninguém. Você já nasce se fudendo. Já nasce chorando, berrando. Tomando... Puto que aquela luz tá alta, aquele tomando frio. furando seu pé, botando a balança gelada, você não sabe respirar, você não sabe falar. Você nasce se fudendo. É um trauma. E aí tu vai pro mundo feliz, mas o mundo inteiro te põe provas.
E aqueles que superam as provas do meio ambiente, da sociedade, da vida, com mais força, vencem mais do que os outros. Por isso que eu sou um fã da gestão colaborativa, do meio para baixo, e da competição do meio para cima, desde que tenha ética. Perfeito. Desde que tenha ética. Perfeito. Sem ética não pode ter competição, porque aí vira um bando de puxar rabo do outro. Desde que tenha respeito, competição do meio da empresa para cima, do meio para baixo, colaboração. Porque até para você ser competitivo, você tem que ter um discernimento muito bom. E geralmente quando você está no chão de fábrica, você trabalha pela sobrevivência de curto prazo, você está naquele momento se conhecendo. Você está construindo o sonho de outra pessoa. Exatamente. Isso. Aí depois, quando você está subindo, você vai subindo na evolução profissional, não estou falando humana, porque aí quem sou eu para julgar a evolução humana de alguém, né? Estou falando profissional. Na cadeira profissional você vai crescendo e você vai se tornando cada vez mais ambicioso, e a sua ambição, se ela tiver respeito, ela também é colaborativa. A partir do momento que você é um cara que você quer mais, você busca mais, você é um obcecado, mas você é respeitoso, você colabora. Então não dá para separar aquele negócio de todo mundo dar as mãos e vai ser feliz com um cara ambicioso, respeitoso, porque também é colaborativo. Pois é. E o outlier tem que ter essa sede. Pois é, sim. E eu juntaria um pensamento só, que é o seguinte: as pessoas partem do princípio de que não tem para todo mundo. E aí eu fico pensando assim, gente, tem território para todo mundo nesse mundo. Tem comida para todo mundo nesse mundo. Tem ar para todo mundo. Tem água para todo mundo. Tem. Do ponto de vista de quantidade? Tem. Tem dinheiro para todo mundo? Tem. Agora tem que ir lá buscar. Então, tem que ir lá buscar. E quem chegou lá e tem muito, também precisa parar um pouquinho para pensar e falar: mas eu preciso guardar esse tanto aqui para mim? Ou eu posso fazer alguma coisa com isso? Porque tem uma coisa na lógica animal racional e irracional, que é: o animal irracional, ele só tem hoje. Ele não caça e fala assim: eu vou levar esse antílope a mais para amanhã. Ele não faz isso. Salvo os animais que, enfim, de alguma maneira vão passar por grandes períodos... Liberação e tal. Ou o cupinzeiro e tal, formiga que vai estocar alguma coisa, por um aprendizado de uma escassez real. Mas o acumular por acumular, isso é uma questão extremamente humana. Então, quando eu vou provocar conselhos de empresas, CEOs, etc., e vem assim: precisamos falar de saúde mental, porque também tem isso, né? Acha que vai dar uma porra de uma palestra e vai resolver o problema de saúde mental, quando o meu quadro de enfermagem precisava de 19 enfermeiras e você só me dá 11. Pra mim, uma palestra, um team building de curto prazo, não resolve porra nenhuma. Odeio team building. Vai poder não resolver nada. Odeio team building. O RH. Abraça a árvore. Odeio team building. Odeio essas coisas, porque, bom, eu gosto de ciclo, longo prazo, etc., de construção, porque acho que era o Lavoisier que dizia que a natureza não dá grandes saltos, né? Então a gente tem que lembrar que a gente é a natureza também, comportamento não vai mudar de uma hora para outra. Mas toda vez que alguém me chama para discutir saúde mental, o que eu digo é o seguinte, como RH: vamos começar pelo dimensionamento de quadro. Eu não vou discutir se a gente está dando um chá de camomila no Setembro Amarelo. Não vou discutir isso. Eu quero discutir capacity, quero discutir qualidade de processos, para a gente fazer a conta, hora homem, para a gente chegar no dimensionamento de quadro. Vou te dizer mais: se você capacita a pessoa, ela faz aquilo com menos horas de trabalho. Quanto mais eficiente você é, menos horas você precisa. Exato. Quanto menos eficiente você é, mais você compensa com horas de trabalho. Exato. E outra coisa... A maturidade sua faz você trabalhar menos de forma brutal e mais de forma inteligente. Exatamente. Eu hoje trabalho o necessário. Exato. Mas no passado eu já trabalhei muito. E Lázaro, você falou que você é filho de caminhoneiro, né? Eu pesquei isso aí em algum momento. Eu tenho um projeto com uma empresa de logística em Barretos, que era um mentorado meu. Resumindo muito, porque eu sei que a gente já passou aqui de todos os tempos possíveis. Não, mas estamos bem. Ele veio ser meu mentorado com uma angústia muito grande, porque ele estava fazendo várias coisas para estimular os caminhoneiros e não estava dando certo. Eu te dou R$100 se você não tomar multa, se você pesar o caminhão direitinho, tal. Ele sozinho, empresário a vida inteira, herdou a empresa do pai e tal, não sei o quê, estava ali do jeito que ele podia. Um belo dia eu falei: bom, o projeto aqui da sua mentoria é o seguinte: você precisa decidir se você quer fazer isso pro resto da sua vida, a próxima metade da sua vida. Então a primeira coisa é isso: quer fazer isso pro resto da sua vida, sabendo que este é um país cortado por rodovias, filho de caminhoneiro não quer ser caminhoneiro, daqui a pouco o caminhoneiro vai poder cobrar 30 pau que você vai ter que pagar. Tá bom? Realidade. Então agora a gente vai sentar pra conversar, me levar pra tomar um vinho, ele me levou pra tomar uns routine lá no Rasca.
A gente sentou, que eu sempre, você percebeu que eu sempre peço uma brita, né? Então a gente sentou. Eu escrevi um livro tomando vinho. Pois é. Então a gente sentou pra conversar, eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Esquece metodologia de RH. Olha o RH, pedi, esquece. Vamos entender. Um caminhoneiro, em 50 anos de trabalho, ele passa de 3 a 5 anos com a família. Para começo de conversa. Quando ele tá na estrada, geralmente é uma mulher que tá em casa, sozinha, para fazer manutenção de casa, de carro, cuidar de família, dos pais idosos, dele e dela, porque ela acaba cuidando dos sogros também, etc. Ela não consegue fazer tudo. Quando ele chega em casa, ele tem um chuveiro para trocar, o carro para não sei o quê, ele fica 2, 3 dias em casa, no máximo. Aí, não ganha bem, ou gastou dinheiro não sei aonde, ele dorme dentro da boleia, cozinha debaixo do caminhão, porque você também não paga pra ele dormir no negócio, tá? E aí, ele chega em casa estressado, não consegue namorar, não transa com a mulher dele, fica transando com as putas na beira da estrada. O caos. Falei, então é o seguinte, como é que você vai reter, eu odeio essa palavra, mas enfim, é como o mercado entende, como é que você vai reter os seus caminhoneiros? Primeiro, você precisa cuidar dessa família. E cuidar dessa família, eu não tô falando de rocket science, não. Não tô falando de ciência de foguete, não. Tô falando de o seguinte, faz manutenção no carro dessa família. Pinta a casa dessa família com alguém de confiança, porque essa mulher tá sozinha com 2 filhas mulheres, ela não vai pôr um pintor lá dentro. Sozinha, sem o marido. Entende? Então, vamos ver o que ela precisa de apoio com esse filho doente. De educação, pra saúde dela, ela quer empreender, não quer. Vamos articular os aparelhos do Estado para orientá-la, porque muitas vezes as pessoas não usam do jeito certo porque não sabem. Dele a gente cuida melhor, porque assim, tem que fazer exercício físico. Você quer que o cara role um pneu no acostamento da Bandeirante? Ou a gente vai ligar pro Graal e vai falar, vamos botar uma porra de uma academia pros caras fazerem exercício físico? Vamos pensar em alojamento e moradia pro cara não dormir no inverno na boleia do caminhão? Vamos pensar num jeito de dar comida, de um jeito que dê pra pagar? Vamos pensar em como é que a gente cuida desse cara na estrada? E quando ele chega na família, é festa, meu amigo. É picanha, é cerveja e umas coxinhas, entendeu? É festa, é sexo, é isso. Isso faz a vida do cara ser diferente. Aí ele olhou pra mim e falou, e como que a gente faz isso? Muito simples. Contrata um assistente social. O resto deixa comigo. A gente reduziu 6 meses, 70%. O turnover. Porque a mulher do cara, não deixava ele sair. Ela ameaça o cara. Ela fala, se você sair desse lugar... Veja, foi uma solução híbrida entre instrumentos de RH e instrumentos sociais, sem passar a mão na cabeça de ninguém, sem ser paternalista, sem absolutamente nada, só entendendo que se eu quero passar a mão no telefone de madrugada e ligar para esse cara para dizer que chegou uma carga importante e ele precisa levar saindo do meio da folga dele... Eu também preciso pensar em como é que eu ajudo esse cara, a despeito de como é o mercado, como é que eu faço a vida desse cara ser um pouco melhor. Porque ele sozinho não consegue. Não consegue. Então, como é que a gente discute como segmento? Como é que a gente discute uma qualidade de vida melhor para esse cara e para essa família? Vamos fazer. Porra, fizemos uma reunião ontem. Que tesão! Uns caras menos violentos. Os caras bebendo menos. Os caras com acompanhamento psiquiátrico. Porra! Se isso não é mudar o mundo, eu não sei o que é. Isso é ferramenta de gestão. Inteligente, porque esse empresário era o empresário que comprava moto pros caras, botava geladeira no caminhão e tal. Só que daí, os caras meio que cagavam, achavam que era obrigação dele. E ele não tinha inteligência em transformar isso numa ferramenta de gestão. Então, quando você pega inteligência de negócio com inteligência social, terceiro setor é produtor de tecnologia social. Tem muita organização da sociedade civil fazendo um trabalho incrível, que inclusive resolvem muitos problemas do segundo setor. Então, essa aproximação, temos que continuar dando cesta básica, agasalho, etc. Lindo, perfeito. Vamos juntar para a gente fazer gestão melhor? Dá, Lázaro. Dá. Deixa eu falar uma coisa. Dentro da empresa, desenvolvimento humano, porque, minha opinião pessoal do Lázaro, um dos principais papéis do RH, além do Talent Acquisition, é desenvolvimento organizacional. O RH deveria ser sempre o braço direito do CEO, e na realidade ele não é, mas deveria. Deveria porque, muito. Na realidade,
Por exemplo, eu tenho uma empresa que faz turnaround. O turnaround, literalmente diferente do que as pessoas pensam, não é só técnica, não é TI, não é nada, é gente. Se eu não tenho as pessoas certas, eu não consigo fazer o turnaround da empresa. E toda vez que eu quero mudar a cultura, eu tenho que mudar a gente. Eu não consigo mudar a cultura corporativa com as mesmas pessoas sentadas nas mesmas cadeiras, porque as pessoas mentem pra você e elas não querem mudar e não vão mudar. E porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Não vai. E o mesmo cara, e quanto mais a empresa cresce, mais sofisticação intelectual tem que existir lá dentro. E às vezes as pessoas crescem em dinheiro, mas não em sofisticação intelectual. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem muito endinheirado burro. Opa! Então... Principalmente depois do digital. Como é que o papel do RH para o suporte do CEO, desenvolvimento organizacional, independente do tamanho da empresa, porque a gente fala assim, Lázaro, mas eu não tenho dinheiro para ter um diretor de RH. Porra, mas se você colocar uma boa coordenadora de RH com uma capacidade analítica boa, ela vai desempenhar o papel de acordo com a sua empresa. Porque você tem uma empresa de 10 milhões por ano, não adianta você querer ter a sofisticação da Nestlé. Não tem como. É cada um no seu barquinho. Qual que é o papel básico do básico? O cara que é pequenininho, na sua opinião, o que ele precisa para fazer um pouco disso? Você acabou de dar um exemplo aqui de uma transportadora, que você pegou recurso que era oriundo para uma outra coisa, você mudou ele de lugar, mais para a família e menos para o cara, e mudou a vida porque você tirou a direção. Tirou do benefício do cara e botou na família. Qual que é esse papel? Pois é. Aí eu preciso falar uma coisa que é um pouco controversa, que é o seguinte, para mim RH nem existia, tá? Se vocês fizessem o trabalho de vocês, eu não precisava nem existir. A minha vida inteira, Lázaro, em todas as frentes que eu trabalho, é para me tornar obsoleta. Uma vez o meu filho mais novo perguntou por que eu estudava tanto. E eu disse para ele, eu gosto do lugar do poder que o conhecimento me coloca. Porque é um lugar de poder muito importante. Só que eu trabalho para me tornar obsoleta. Quem não gosta de poder é mentiroso. Por que eu quero me tornar obsoleta? Porque eu não quero mais ter assimetria de gênero para brigar contra, não quero ter questões religiosas, problemas religiosos para brigar contra. Então, assim, eu trabalho para em algum momento a minha figura não precisar existir. E dentro da empresa é exatamente isso. Se todo mundo estivesse fazendo o trabalho certinho, não precisava de uma babá. Porque o RH, hoje, tem muito papel de babá. Mesmo mas é um papel errado, né? Mas aí vem da coisa da formação original, vem o modelo do URIS, que, enfim, nunca vi oficialmente funcionar, empresa grande, pequena. Eu fiz 19 M&As, fiz IPO, fiz implantação de ERP, de CSC, já me diverti muito. Empresa grande, média, pequena, capital aberto, capital fechado. Nunca vi um modelo de RH, mesmo o modelo de business partner do URIS e tal, funcionar. O que esse cara, mesmo pequeno, ele precisa? Ele só precisa saber que por mais que ele goste de gente, que ele entenda de gente, ele não sabe consertar gente. Ele não sabe. Primeiro porque ele não estudou para isso. Segundo porque a posição dele já coloca ele num outro lugar. Em relação a como as pessoas vão olhar para ele. Quem lê pouco Marx também faz uma bagunçada danada. Mas assim, essa coisa da luta de classes, naturalmente, quem olha para o empresário, pode ser um empresário do tamanho que for, ele já é um vilão. É o princípio desse barro também, do qual a gente é constituído. Então, a relação que vai se estabelecer, porque eu digo sempre para as pessoas assim, olha só, hidrogênio é hidrogênio. Sozinho faz uns negócios, com o oxigênio faz outra coisa. Então, a gente devia dar mais atenção para a relação ou para o componente? A gente precisa olhar para a relação. Porque se para você eu minto, mas para Fernanda eu não minto, o que nessa relação faz eu mentir? Você não pode dizer que eu sou mentirosa. 50-50. Entende? Então a gente precisa olhar para a relação. A relação de poder já vai deformar tudo. Você sabe que eu tenho um amigo que fala assim, a mulher ou o homem ciumento faz o mentiroso dentro de casa. Também. Aí no dia que eu vier que a gente beber, a gente estuda essa conversa. Meu amigo falava, cara, se a mulher... Ele é filósofo, e ele fala assim, mulher ciumenta cria um homem mentiroso. Homem ciumento cria uma mulher mentirosa. É um jeito de ver. Porque você começa a mentir para tentar sair do buraco, sair do pesadelo doméstico. Pois é. Só que daí... Aí cria outros problemas. Tendo sido eu uma mulher muito traída, precisa se perguntar de onde vem esse ciúme, né? Porque esse ciúme pode vir de muitos lugares. Mas aí é uma outra conversa. Então, esse cara, mesmo que ele seja pequeno ou médio, ele precisa... Sabe nos desenhos da Disney? Que tem a Sininho, que tem ali o Pinóquio e tal, que é esse conselheiro, né? O tal do bobo da corte, nesse sentido.
E outro dia também tinha uma discussão de por que o RH nunca é considerado para ser CEO da empresa. Eu falei, eu não quero! Vocês vão perguntar se eu quero. Eu não quero. Eu quero ser a sininho do cara. Eu quero ser o primeiro telefone que toca quando o cara precisa decidir alguma coisa. Não o diretor financeiro. Pode ligar pro diretor financeiro junto, que geralmente eu fico amiga dele. Mas assim, pra mim ele tem que ligar. Primeiro de tudo. Então, esse cara precisa de alguém, primeiro, que o santo bata com dele. E que tem os inegociáveis dele. Que tem o mesmo contexto, ritmo e direção. Mas principalmente que faça daquele projeto a vida dela. E de preferência que ela vire sócia. Tá? Porque esse negócio também de, eu quero postura de dono, mas eu não divido o dinheiro do dono. Tem que dividir riqueza pra não reclamar de pobreza. Porra, entendeu? Tudo bem. Tem muita gente que não quer o ônus também de ser o dono. E tá tudo certo. Também não vai ganhar o dinheiro proporcional. Entendeu? Cada um tem a vida que merece. Então, pra mim, tem muito essa discussão de falar, cara, encontra alguém que tá afim de fundar esse projeto com você e que vai ter uma postura irretocável. Então, por exemplo, Lázaro, RH meu não almoça com ninguém. E se eu souber, que às vezes acontece um aniversário, se eu souber que aconteceu uma fofoca e o meu time estava naquela mesa, tá fora do meu time, acabou, não tem segunda chance. Porque eu tenho acordos muito específicos com os meus times de RH. Tinha, né, quando eu era executiva. Porque não pode existir, aquela coisa de ser mulher de César, né, tem que parecer, não pode existir a dúvida de que este RH está envolvido com fofoca, maracutaia, problema, disse-me-disse. Porra. E tá aí um dos departamentos, porque é o seguinte... Mais fofoqueiro da vida. A empresa também faz do RH o divã, certo? Opa, porque o RH também deixa. Aí, esse divã, ele tem 2 ouvidos, mas ele tem uma boca que geralmente em tamanho é maior do que os ouvidos. E eu vi isso na minha vida inteira, tá? 20 anos de CEO de diversas empresas é assim. O RH, ele é ouvido do pessoal que faz divã, mas ele é o primeiro até fazer a cabeça do CEO contra alguém, porque alguém fez a cabeça dele. Eu já vi demais. Há pouco tempo atrás, tinha um complô em uma das empresas minhas, do RH, com mais não sei quem, para tirar um diretor. E a gente sabe quem foi falar desse complô? Outras pessoas chegaram e falaram, bicho, eles se reúnem e falam, vamos tirar esse cara. E o RH estava junto. Por quê? Porque o muro das lamentações se sensibiliza e às vezes as pessoas que lamentam é porque o cara novo que chegou tirou as pessoas da zona de conforto e ninguém gosta de ser tirado da zona de conforto, ele prefere ficar quietinho. Cara, outra coisa, estatística, tá? 100%. Toda vez que a gente vai entrar numa empresa que está resultado ruim, o pior resultado vem do chefe bonzinho, chefe fofo, porque ele não cobra. E ele entra lá dentro, ele quer ser simpático com todo mundo, ele não cobra ninguém, o resultado dele é o pior, mas ele é amado. Agora, aquele chefe que o cara fala assim, puta, esse é exigente. Como é que você se diferencia? Você chega pro chefe fofinho, todo mundo ama, ai, Guti ama, ele é fofinho, fofinho, fofinho. Aí a gente pergunta, como é que é a reunião de segunda-feira dele? Ele faz a reunião com a gente, ele cobra. Não. Me detalha como é que é a reunião. Geralmente eles nem sabem explicar. Se você perguntar para 3 pessoas como é a reunião, vão ter 3 versões diferentes. Quando o chefe é exigente, você pergunta 10 pessoas. Eles falam exatamente como é a reunião de segunda-feira. Porque o cara tem metodologia, processo e cobra. Este nunca é o amado. Dentro da empresa tem um sócio que brinca. Eu falo, e aí, como é que tá a turma lá? Ele falou, tem uns 3 bonzinhos lá com a cruz na testa já. Porque o time ama, mas ele não cobra. As pessoas não gostam de serem cobradas. Se você der um feedback negativo, você é odiado. Mas você tem que fazer isso. Faz parte do dia. O líder às vezes, dizer mais não do que sim. Né? Cara, isso é incrível. E o RH fica escutando isso. Aí o RH, o que faz? Ele começa a disseminar, às vezes, causa na empresa, sabia? Eu já vivi isso muito. Muito. Não é todos, é claro. Eu já tive gente extremamente neutra. Já tive gente que, porra, ela entrava na minha sala e falava assim, tô tonta. Falei, por quê? Cara, eu descobri na minha vida de recursos humanos que existe... A verdade, existe umas 5 versões. A mesma verdade. Existe 5 versões. E eu falei, qual que é a verdade? Ela falou, até agora eu não sei, mas nós temos que tomar uma providência. E eu dava risada com ela e ela falava, mas... Ela falava, prefiro ser neutra e ser racional do que ser simpática, empática ou falar pelo meu... Meu coração tende a isso, mas eu não quero tomar decisão a ele. Eu achava isso o máximo. É que a gente precisa rever as nossas noções de amor, de empatia e de acolhimento. Urgentemente. Urgentemente. Muitas vezes, a maior ajuda que eu posso te dar é não te ajudar.
do jeito que você acha que você deveria ser ajudado por mim. Eu peço a Deus todo dia. Me faça ajudar mais do que ser ajudado. É isso. Oração de São Francisco. 3 histórias rápidas. Primeira. Numa das minhas organizações de terceiro setor, eu tenho um conselho muito pesado. Ex-vice-presidente de banco grande, uma loucura. Uma galera que, assim, o tempo de todo mundo é valioso, mas é uma galera que abre uma janela no tempo, assim, pra estar ali comigo. E logo que a gente começou a trabalhar junto, esse moço específico, que é o meu mentor social, ele falou assim pra mim: como é que você gosta de receber feedback? Eu falei: hã? Ele falou: como é que você gosta de receber feedback? Você quer que a gente fale uma coisa boa, uma coisa ruim, que é o sanduíche, né? Depois uma coisa boa. Aí eu olhei pra ele e falei: deixa eu te falar uma coisa. Os meus filhos, homens, eles fazem trabalho doméstico desde que eles começam a andar. E a louça é obrigação deles em casa. E quando eles lavam uma louça merda num domingo, tipo, só lava a louça, mas a pia fica suja, eu não vou lá dizer: ai, que lindo, toma aqui uma medalha. Eu vou dizer: essa merda dessa pia tá suja, caralho. Assim, que porra é essa aqui, né? Porque lavar a louça não é só lavar a louça. Tem que secar o chão, você tem que limpar a pia, você tem que não sei. Não, tá bom. Eu falei: então o negócio é o seguinte, falei pro conselho: eu quero a pia suja, não me interessa. Eu sei que eu sou ótima. Minha autoestima, meu ex-marido dizia que a autoestima tem 4 níveis: a baixa, a média, a alta e a inabalável, que é a minha. Eu me acho excelente, entendeu? Eu não quero gastar o tempo de vocês pra vocês dizerem que eu sou ótima. Eu quero que vocês me digam qual é a porra da pia suja que eu não tô vendo. Então me fala onde é que tá sujo. Então não fica de lindeza. Porra, só não me maltrata, entendeu? Agora, não precisa né, me arrebentar, me diminuir e tal, enfim, me tratar mal. Isso, cara. Mas assim, eu quero saber onde é que tá sujo. Vou dizer pra você que eu nunca precisei aumentar o tom de voz. Acredito. Manda embora. Não precisa. Pronto. Segunda história. Deu muito pra isso. Segunda história. Fui prospectar uma fábrica. Conversar com o cliente. A número 1 de RH vira pra mim e fala: não, porque o chefe da fábrica é o câncer dessa empresa. Falei: deixa eu falar uma coisa pra você. Se a gente vier a trabalhar junto, e a gente veio a trabalhar junto, você nunca mais vai repetir isso pra mim. Sabe por quê? Porque esse cara é o cara que chega aqui às 6 da manhã e vai embora às 10 da noite com um problema de mão de obra imenso pra garantir o seu salário e o sustento dessas 900 famílias. Câncer da empresa é você que fala assim dele. E um RH não pode se comportar assim nunca. Pra trabalhar comigo, você precisa me jurar que você nunca mais vai falar esse tipo de coisa, principalmente sobre um líder dessa companhia. Terceira história rápida, ontem. Reunião lateral depois de uma reunião de conselho. Uma coordenadora número 1 de RH. Puseram um cara debaixo do fundador para ser o CEO. E o cara chegou, vamos trabalhar, né? Profissional, tal. Ai, porque o fundador não sabe nem o nome das pessoas da minha equipe. Ele não vem aqui. Aqui é o lugar mais importante. Eu falei: olha só, deixa eu te interromper. Você me desculpa, a gente está oficialmente se conhecendo hoje, mas a gente já precisa fazer uns combinados aqui. Todo mundo que escolhe CRH precisa saber que ninguém dentro da empresa vai cuidar de você. Aí eu disse assim: ninguém dentro da empresa vai cuidar de você. Por princípio, se você der a sorte de ter uma liderança que minimamente cuida de você e que vai saber o nome, eles não têm que saber o nome da sua equipe. Se isso para sua equipe é muito importante, você tem um problema. Quem tem que saber o nome da sua equipe é você. Uhum. Então, você vai procurar quem cuida de você em qualquer outro lugar. Numa terapia, num grupo de RH, aqui numa mentoria. Tá tudo certo. Mas dentro de uma empresa, por desenho organizacional, é você que cuida dos outros. O que eu também não concordo, porque o cuidado deveria ser horizontalizado, enfim, capilarizado, etc. Outra conversa. Mas com essa postura de, não, teve uma pesquisa em julho, e aí até agora eu não recebi. E aí eu perguntei: o que você fez? Você foi lá e bateu na porta dele? Que nem o burro do Shrek que fica: já chegou? Já chegou? Já chegou? Você colocou o seu limite? Você disse que sem isso você não consegue fazer X? E falei: então o negócio é o seguinte, a gente vai precisar organizar primariamente a sua postura. Você não tá pedindo favor. Sabe por quê? Porque se quando a gente arrumar a sua postura, a empresa continuar te respondendo desse jeito, você já tem a sua resposta. Essa empresa não tem RH como prioridade. Retire-se. Mas não fica aí dentro reclamando. Vai viver a tua vida. Quanto tempo você vai esperar? Essa pergunta ninguém consegue me responder, Lázaro. Quanto tempo você vai esperar para viver nessa merda desse casamento? Nessa merda dessa empresa? Quanto tempo você vai esperar? Esse lugar te dá o que você quer. Deixa eu contar para você que eu já vi e vejo
uma pessoa que, por uma questão de religião, ela vive sucumbida pelo marido e ela acha ele o máximo. Tanta coisa pode ter aí dentro, né? Como deve ter sido infância, pai, mãe, espiritualidade. O cara dá ela permissão, até você tem permissão pra me pedir desculpa. Parece aquela música do Chico que eu botei no meu livro, Te Perdoo por Te Trair. Sabe? Cara, se eu falar um negócio seguinte, cara, se eu fizer com a minha esposa o que esse cara faz com a esposa, ela me capa à noite, eu acordo eunuco. Você sabe que tem uma discussão no ativismo de gênero que é... Majoritariamente somos pacíficos, né? Brasil é um país pacífico por Constituição, mas tem uma discussão que é: e se a gente começasse a devolver na mesma moeda? O que será que ia acontecer? Cara, mas eu acho... Vou falar uma coisa polêmica aqui. O meu direito termina onde começa o seu termina onde começa o meu. Mas, infelizmente, numa sociedade... Atende aí, pode até. Não, esse aqui é um cara que eu ia ter uma reunião com ele, só vou avisar ele aqui, peraí. Deixa eu falar um negócio pra você. Existe uma banalização do conselheiro que é uma coisa bizarra. E eu penso o seguinte: sim. Conselho de administração, eu não posso ter um cara sentado lá que ele não consiga cobrar o CEO, que ele não consiga cobrar o CFO, Perfeito. que ele não consiga cobrar o diretor de operações e que ele não entenda de cadeia de supply chain se ele estiver na indústria. Perfeito. E o problema é que hoje, quando eu chego, geralmente quando eu sento na cadeira de presidente do conselho, eu acabo trocando todo mundo. Porque quem tá lá? É o professor não sei da onde, que nunca foi diretor nem presidente, nem CEO, nem trabalhou no mundo corporativo. E eu nem cheguei tão longe em conselho de administração, não. Tô falando mais de conselho consultivo mesmo. Ainda assim, tá complicado. Porque eu penso o seguinte, cara, você foi um bom diretor de vendas. Você não vai ser um conselheiro de administração, tu vai ser um conselheiro, um advisor do comitê de vendas. Pode ser? Do comitê de vendas. É isso. Você vai ser um advisor do... Puta, você foi um bom CFO, mas, cara, tu não entende a cadeia de supply nem de marketing nem de venda. Você não pode ser um board member do conselho de administração. É que nem... Você tem que ser um conselheiro da área financeira. Vai ser um conselheiro fiscal. Eu gravei um podcast que a pessoa falou assim: não, tudo bem, o RH não precisa saber de financeiro. Eu falei: discordo, pelo amor. Venda também, sabia? O RH, ele é o dono... em geral, do maior custo fixo da companhia, pelo amor de Deus. Deixa eu contar mais um pouquinho. Por exemplo, sabe o que eu escuto mais? Esse cara é um bom diretor comercial, ele não precisa entender de finanças. Bicho, como é que ele forma preço? Como é que ele forma desconto? Como é que ele faz um budget? Como é que ele faz a previsão, entendeu? É isso, mas são conceitos que é fáceis de ouvir, as pessoas gostam. É que eu sinto também que tem uma coisa do rabo abanando o cachorro, sabe? Você não acha que... É por isso que eu também sou igual. O cara fala comigo assim, cara, não, né? São amigos pessoais que acabam conversando comigo, que eu sou meio eremita, sabe? Eu não conheço muita gente, entendeu? As pessoas me conhecem, eu até conheço muita gente, mas sempre tudo que eu fiz me colocou na frente das pessoas que eu preciso estar. Acabou. E eu costumo falar, porra, cara, conheci meu... O cara chega pra mim, Lázaro, pra que você vai fazer filosofia uma hora dessa? Falei, porque eu gosto. Gente. E, sinceramente... Cara, tudo que eu puder fazer para ativar meu córtex, para ativar meu cérebro, para me manter ativo e vivo, e conhecimento nunca é demais e ninguém te tira. E, porra, é tão bacana você ter articulação, oratória e capacidade intelectual para discutir business no viés do passado, do presente e do futuro. E como essas coisas ajudam a gente na compreensão de mundo. As pessoas falam assim, nossa, você está fazendo um doutorado em ciência da religião? Sim! O que você pesquisa? Eu falo... economia da religião, especificamente mercado de matrimônio, digital evangélico, mas especificamente escolas digitais para solteiras no campo evangélico. É o que eu estudo no meu doutorado. Só que isso, para olhar para esse fenômeno, eu tenho que estudar tanta coisa e eu tenho que entender tanta coisa. E a capacidade que a academia me dá de compreensão de fenômeno. O que resolve business? Eu só falo o seguinte para você. Exemplo, né? Isso eu tenho comigo também. Não adianta o cara ler 50 livros se ele não exercitar o conhecimento dele, senão ele vira obeso cerebral. Claro. E as pessoas se orgulham de ler 50 livros por ano. Pois é. Sem exercício. Vira obeso cerebral. Agora, se você exercita seu conhecimento, é outro nível de coisa. É outra coisa, porque eu vejo gestor... É outro jogo. Querendo funcionário evangélico, mas não quer chefe evangélico. Você acha que eu tô no conselho por causa de dinheiro, moça? Apesar que eu sou conselheiro caro. Minha cadeira é de 100 pau pra cima por 4 horas. Sou caro. Tá bom. Você vai me treinar pra chegar aí? Você me treina? Eu quero. E eu só sento 4 de cada vez, só fico 2 anos e depois saio. E eu sou caro, mas não é o dinheiro. É
a minha ativação cerebral e sempre escolho uma empresa diferente. Hoje eu tô uma de logística de transporte, uma de logística de ônibus, de viação, tá? Tô no mercado do luto e no time de futebol. Depois eu quero saber do luto e do futebol. Sim. Então pensa assim, pra que isso? E ano passado eu encerrei uma de varejo farmacêutico, que é a 4ª do Brasil, que é a Rede Farmácia São João. Encerramos, ficamos 3 anos juntos. Encerramos. E geralmente eu encerro por vontade. Eu falo, cara, ó, estamos ficando amigos demais, tá na hora de eu trocar. E eu preciso exercitar o meu QI, minha massa cinzenta, e eu preciso de um setor novo. É que você... Eu acabei de sentar numa agora, Delaware, tecnologia sueca. Acabei de sentar, fiz um contrato, agora tá esquecendo. É que você... Só fiz uma reunião, começa em janeiro. É que você tem uma característica que me agrada muito, que é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que é eu trabalho com o que está vivo. É isso. Então, por exemplo, as minhas mentorias e minhas palestras, eu não faço PowerPoint. Eu chego um pouquinho antes, assisto o evento e amarro as coisas que tem que amarrar. Total. Nesse entendimento de que pelas metodologias de aprendizagem, quem mais aprende sou eu, porque eu estou ensinando. Cada vez que você ensina. E cada pergunta que uma pessoa faz e cada situação com a qual eu me deparo, eu falei isso aqui mais cedo. Seria uma forma de eu me manter inteligente e remunerado. Isso! Me dá a possibilidade de elaborar uma realidade diferente que não seria capaz sem aquela situação. Então, inteligente é a gente. Um MBA ao qual as pessoas me pagam. E aí eu escolho setores diferentes. Outro dia o cara falou, velho, mas como é que tu discute transporte, joalheria, mineração, área financeira? Porra, você discute título de capitalização, claro, né? Já fui conselheiro durante... Essa eu fiquei muito tempo, 8 anos, numa empresa financeira. E aí, isso me ajudou muito. É isso. E... Porra, você discute a cadeia produtiva de gestão inteira. Você pode, moça, sentar comigo para perguntar finanças, cadeia de supply chain, operações, RH, marketing, venda. Por quê? Não é porque eu sou inteligente. É que eu vivo isso há 35 anos. Isso. É a única coisa que eu faço na minha vida. E nas horas vagas eu estudo história e filosofia. Entendeu? Adorei. Entendeu? Mas é isso que a gente faz. O conforto vem do fazer, né? Eu digo, faz, gente. Faz. Faz com que você tenha, enxerga os 20 metros do farol, anda, você ganha mais 20 metros e assim por diante. Eu não sei se o povo que está assistindo a gente já cansou. Será? Será nada? Quantas horas nós estamos aqui? quase 1h40? Não, 2 horas. Mais um tempinho. Quase 2 horas. Eu sei que o povo não gosta de assistir, não. Um bando de preguiçoso. Galera, assiste essa porra até o final, que você vai ter vantagem. Vai até o finalzinho, que você vai curtir, cara. E a minha audiência está acostumada comigo. Não, a minha também. A minha super fica. E o que mais, então, pra gente encerrar? Então, vamos lá. Vamos chegar ao seguinte. Jogo corporativo. Eu tenho uma filosofia que é assim. Se você está numa empresa que a política é mais importante que o resultado, saia dela. O que você já viveu de jogo corporativo? Você está numa empresa, a política é mais importante que o resultado, vaza. Porra, Lázaro, o que eu já vivi de jogo corporativo? Não poder tirar uma pessoa que deixa muitos corpos pelo caminho porque ela dá um bom resultado financeiro, só. Mas se os corpos juntos se sobrevivessem, não dava mais que ela, não? Dava. Só que daí, quando você tá num modelo de sociedade muito específico, é maçônico. Não pode. Entende? É muito comum, principalmente médias empresas, ficarem reféns de algumas pessoas. Principalmente essas pessoas... Eu tenho visto um dilema muito, muito grande nas médias companhias, que é... Eu tenho uma dívida de gratidão para com essa pessoa. Lembra aquilo que você falou, que tem que trocar? Porque daí ganha dinheiro, mas não ganha intelectual, etc. Eu tenho percebido esse fenômeno. A gente estava falando de compreensão do fenômeno. Eu tenho percebido esse fenômeno. A empresa... E eu estou com uma empresa agora, conselheira de uma empresa... E está vendo exatamente isso. Aquela meia dúzia de pessoas construiu aquela empresa... E você tem uma dívida de gratidão imensa por elas. Só que elas não acompanharam e não querem acompanhar. Também tem isso, né? O que precisa ser feito. Acha ainda que botar um ERP... Por que a gente vai deixar de fazer aqui na planilhinha, cada CNPJ, etc. E não tem mais como ir para frente. E aquela pessoa ela fica apegada, agarrada naquele modelo... E muitas vezes fazendo a empresa de refém mesmo, porque ela tem as senhas, ela que sabe onde está tudo, tem coisa que está na máquina dela e etc. E muitas vezes o comando que vem de cima não pode mexer nessa pessoa. Só que essa pessoa, ela está passando a mão nas mulheres, ela está se valendo do poder dela para fazer muitas coisas ruins. E aí, sabe aquela coisa que eu falei do retire-se? Do exemplo de ontem? Infelizmente, eu tive uma situação muito grave na minha vida corporativa, assim. Eu me retirei.
Pra você ter uma ideia, na entrevista de emprego, eu falei pro CEO assim, tá claro que você não vai me comer, né? Tamo claro aqui, eu e você, né? Porque rolava uma fama, foram 3 dias de conversa, e ele falava, você sou eu de saia. Eu falava, nem sempre, que eu gosto de usar calça também. Então, ele tinha muito respeito por mim, muito. Só que era eu não estar que ele fazia o que não era muito bacana. Então, eu vou tentar, e eu tenho recurso para isso. Eu sei ser água, eu sei ser fogo, eu sei ser pedra, entendeu? Eu sei como lidar. Só que chega uma hora que a empresa é dele. Então, na sua empresa, manda você. Dono basta ter desejo. Entende? Aí as pessoas de RH falam assim pra mim, ai, mas eu não concordo. Excelente! Abra a sua empresa e vai fazer do seu jeito. Minha vida é isso. Você é livre. Eu fui executivo, a minha vida inteira eu fui empreendedor Entendi. executivo paralelo. E eu falo, dono basta ter desejo, o executivo tem que realizar o desejo do dono da maneira mais profissional do mundo e que entregue resultado. É isso. Se você realizar o desejo do dono da maneira mais profissional do mundo e que você entregue resultado, bingo. Mas eu não concordo. Abra a sua empresa então, lindo. Linda. Faz o que você quiser. Faz o que é. Então, Eu já escutei várias vezes assim, por exemplo, eu tenho vários sócios e a pessoa me liga e fala assim, por que fulano, porque o fulano, fala, galera, deixa eu te contar um negócio. Ele também é dono da empresa. é isso. Como é que eu faço? E é um casamento. E aí? Oficialmente, sociedade é um casamento. É isso. E acabou. Então, não é um negócio fácil. Principalmente se as pessoas nessas posições-chave, elas estão em posições de comando e controle. De mando mesmo, de assinar um contrato social. No fim do dia, depois que você tenta tudo que você acha que você tem que tentar, você se retira. Pra mim, é tão simples quanto isso. Eu falo assim, cara, demitir o chefe é uma dádiva, por quê? Porque a gente só faz isso quando a gente pode. Porque no começo, eu não poderia largar o meu emprego sem arrumar outro. É isso. Entendeu? Aí eu tinha que suportar algumas coisas até arrumar outro. Entendeu? Agora, Por isso... que a maioria das pessoas vive assim, né? E por isso que no ativismo de gênero a gente diz que a liberdade financeira é a mãe de todas as outras. Eu concordo, porque Transferência de renda. ela te deixa ser mais livre para ser quem você é e tomar as decisões que você precisa tomar. Você sai do casamento se você quiser, você Exato. sai de um trabalho ruim se você quiser, você não Exato. se submete. Então é isso, pague suas contas. Exato. Não é? Quando você não está nesse estágio, você acaba se sucumbindo. Isso, Por exatamente. questões. Então, é isso. Lembra que eu falei lá no começo da nossa conversa que pra mim algumas coisas são simples na minha cabeça? Elas podem não ser tão simples de operar. Elas podem levar tempo pra operar. Mas elas são simples do ponto de vista decisório. Do ponto de vista de entendimento. Então, é isso. Então vamos lá. Quero Muito bom. fazer um bate-bola para fechar. Vai. Qualidade, Botar o óculos pra parecer mais inteligente. qualidade mais importante de um líder. Qualidade mais importante de um líder? A coragem de falar. Decisão mais importante que você já tomou na sua vida profissional. Na minha vida profissional, me retirar. O que te incomoda numa cultura corporativa? Não, dentro da empresa. O que mais te incomoda dentro da maioria das empresas? O que mais me incomoda? Ai, gente que precisa tomar decisão e... Como é que eu vou falar isso de um jeito educado? Gente covarde, de um jeito educado. Aprendizado mais valioso que o trabalho te trouxe. Eu não preciso chegar lá sozinha. Sua opinião, um resumo do que é o RH. Ou o que deveria ser. Vou repetir uma coisa que eu já falei. O RH deveria ser o lugar de promover dignidade, garantir direitos e dar resultado. 51% empregador. Existir dentro da lei, não tem discussão. Eu não vou deixar de recolher INSS parte empregado para fazer caixa. Já recebi esse pedido algumas vezes. Não vai acontecer. Mas é um risco até da cadeia pro cara. Você deixar de recorrer INSS, precisei- recolher FGTS é apropriação indébita. Eu precisei Se o explicar. dono fala isso, ele vai preso, caraca. Eu precisei explicar. Assim, estou te livrando da cadeia. Eu precisei explicar. Pois é. Então, o RH deveria ser menos tripa e mais cérebro. E entender de filosofia, de antropologia, de ciências sociais, para que a gente possa ter uma melhor compreensão do fenômeno. O mundo do trabalho vai ficar muito mais difícil. As pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo nessa grande concorrência chamada internet. Elas não entenderam que a mão de obra presencial vai ficar cada vez mais difícil. Elas não entenderam que os próximos 10 anos vão ser muito difíceis no mundo do trabalho. E tá todo mundo muito só falando de IA. E tá esquecendo de que a gente é natureza e vive no presente.
Então a gente precisa falar de relações e de autorresponsabilidade. Deixar de ser uma pessoa merda, mesmo. Porque o Sartre dizia que o inferno são os outros, mas o Lacan diz que a gente é sempre o outro do outro. Então o inferno é quem? Claro, nós mesmos. E ainda falo, se é o inferno é aqui agora, depende de você. Exatamente. Então, amigos, espero que vocês tenham gostado. Principalmente da parte filosófica que nos coube hoje, né? Então, Ana, só um recadinho final pra eles. Um recadinho final? E tem tipo a câmera do Clodovil, lembra de eu falar? Da Marília Gabriela, falar aqui pra essa câmera. Um recadinho final, seja você a primeira pessoa a deixar de ser uma pessoa merda no seu ambiente. É isso aí. Galera do Padrinho Podcast, se vocês gostaram do episódio, meu amigo, pega esse aviãozinho aqui, manda para os outros, se inscreva no canal e participe do clube do membros. Vamos ter uma novidade daqui a pouco, nós vamos ter a Fê Geração Z. Já demos algum spoiler, né, Fê? Mas daqui a pouco a Fê Geração Z vai ser a versão mirim de saia do Lázaro. Entendeu? Então daqui a pouco vamos ter novidade por aí. Segue o canal, manda um aviãozinho e entra pro clube de membros.